Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogarty da Madrugada. Bem-vindos de volta ao Frêmito, o podcast vascular do perfil Fogarty da Madrugada. Se você ainda não conhece o nosso trabalho, então acessa no Instagram o perfil Fogarty da Madrugada para conferir a nossa produção. Todo o nosso conteúdo é independente e autoral. Você confere também uma charge mensal na SBACV em Pauta, a revista da SBACV Nacional. Eu sou Arthur Curtarelli e, compondo a equipe do Fogarty da Madrugada, estão comigo o Luiz Eduardo de Brasília. Tudo bem, pessoal? Estamos de volta aí para mais um episódio. Vamos lá? E o Fábio Goldbach, que é carioca, mas mora em São Paulo, capital. Opa, pessoal, vamos lá para mais um episódio? Hoje nós vamos falar sobre recanalização arterial infrainguinal complexa. E para conversar com a gente, nós convidamos uma autoridade na área. Ele é formado pela Universidade Federal de Pernambuco, fez residência de cirurgia vascular no Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, mestrado na Unifesp e doutorado na Universidade de Leipzig, na Alemanha. Hoje, além de ser professor em Leipzig, ele é professor da Universidade Federal do Alagoas e da Universidade Estadual de Ciências da Saúde do Alagoas. Ainda coordena o Serviço Avançado de Cirurgia Vascular e Endovascular da Santa Casa de Misericórdia de Maceió e coordena a Rede Estadual de Atenção à Saúde Vascular do Estado do Alagoas. Estamos honrados em ter conosco o Dr. Bruno Freitas. Boa noite, doutor. Boa noite, Arthur. Boa noite, Fábio. Boa noite, Luiz Eduardo e os amigos do Fogarty da Madrugada. Doutor Bruno, a gente sempre inicia o podcast querendo saber um pouco mais sobre a trajetória do nosso convidado. A gente gostaria muito de saber o que fez o senhor optar por cirurgia vascular. Na realidade, eu venho do estado de Pernambuco, como vocês colocaram. Eu fui estudante da Universidade Federal e ocorreu de eu ir a um congresso de cirurgia vascular no Rio de Janeiro, de cirurgia geral no Rio de Janeiro, e ao chegar lá, eu assisti a algumas palestras. Eu ainda estava no meio do curso e particularmente estava começando o tratamento endovascular do aneurisma, angioplastias periféricas. Eu cheguei a ver algumas palestras de tratamento aberto para aneurisma e aquilo me cativou, aquilo realmente mexeu com a gente e eu comecei nas férias a ir a São Paulo para dar uma sapeada no que estava acontecendo. Foi aí que eu decidi também que eu queria fazer residência por lá. Visitei o Dante algumas vezes, fui à Escola Paulista, que acabaram ficando nossas casas depois, mas o interesse veio daí. Dr. Bruno, depois de você terminar sua formação em vascular no Instituto Dante Pazanese, em São Paulo, e fazer ainda seu mestrado na Unifesp, o senhor optou por estender sua experiência indo para Leipzig, casa do famoso LINC e um dos maiores centros de intervenção periférica do mundo. Como foi essa decisão e quais foram os maiores aprendizados nesse período e os principais impactos na sua carreira? Quando a gente terminou a residência e estava no mestrado, abriu uma universidade federal lá no meu estado, chama Universidade Federal do Vale do São Francisco, que além de um importante trabalho para mim, foi uma grande escola também do ponto de vista da vida. E a gente, por uma série de motivos, acabou assumindo a coordenação de um curso em implantação. Então, com menos de 30 anos, eu estava com a responsabilidade de implantar um curso de medicina junto com um grupo de colegas, claro, e toda uma comunidade lá. Depois dali a gente teve que tocar uma parte do internato, depois a gente ajudou a montar a residência de cirurgia geral, e aí a gente concluiu um sonho que era montar a residência junto com o meu amigo Paulo Saad, que foi oriundo da Santa Casa aí de São Paulo. A gente foi buscar lá em São Paulo, que precisava de um parceiro ponta firme, e a gente foi, o professor Caracanian me apresentou junto com o professor Hazuki, me apresentaram o Paulinho. E a gente foi catar o Paulinho lá e depois a gente montou a de vascular. Quando eu estava terminando de formar o primeiro residente da endo, da vascular e da endo, que foi o Rafael, eu achei que estava precisando realmente dar uma repaginada. E eu fui para um Charing Cross. E aí eu fui para um Charing Cross e no meio do Charing Cross eu vi o professor China dando uma aula. Eu vou te ser muito sincero, a primeira impressão que eu tive é que talvez um percentual razoável daquilo não fosse verdade. E aí, logo quando ele terminou de dar a aula, aí vem um grande amigo meu, hoje meu pai na medicina, que é o André Schmidt, me começou puncionando um pé e me fazendo um plantar loop technique, me revascularizando
E no segundo caso, ele tratando uma fratura de stent carotídeo, eu falei, tem muita coisa que eu preciso correr atrás. E aí Isso aí era que ano, doutor Bruno? Isso foi 2009. E aí o que acontece? Eu fiquei esperando o Charnet terminar. Um dia tem coisa que eu não posso contar aqui, não foi, mas o que acontece? Eu fiquei esperando o Charnet sair e fui conversar com ele para dizer, olha, então, eu sou lá do Brasil, foi a primeira vez que eu tive que aprontar Petrolina no mapa. Se você chegar hoje lá na universidade, você vai ver que na sala do Andrei tem um mapa do Brasil com uma seta de Petrolina, assim, porque para todo mundo que chegava eu tinha que mostrar onde Petrolina era. Então, o que acontece? Que todo mundo só fala São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador da Bahia. E aí o que acontece? Eu fui perguntar para ele como é que funcionava a situação dos fellows e tal, e ele foi meio que ser simpático e falou, olha, você veja aí quando você pode ir. Eu falei, se você deixar eu vou segunda. Isso era numa quinta-feira, a gente estava em Londres. Ele deu bobeira, eu fui conhecer o serviço na segunda-feira. Tinha umas provas para o doutorado, era um negócio meio complicado por conta da língua, validação de diploma e tudo e tal, mas a gente resolveu encarar. A mãe de toda evolução é a necessidade. Eu tenho entre as minhas características, eu não gosto de me sentir fazendo algo que não é legal, e apesar da gente já ter naquela época feito bastante coisa, vamos dizer assim, apesar de estar muito novo, depois daquele Charing Cross eu voltei para casa me sentindo realmente muito aquém do que eu devia. E aí foi quando eu tomei a decisão de fazer a prova. A prova tinha algumas etapas e, graças a Deus, todas elas em inglês, que se fosse em alemão, naquele momento não ia ter para onde. E a gente acabou passando na prova e eu fui morar lá. Mas inicialmente para fazer um doutorado. Depois disso, a gente acabou prestando concurso para a parte da docência, validamos o diploma, depois uma luta para poder também validar as especialidades. Tem toda uma trajetória meio assim, toda conquista esconde por trás uma série de renúncias, né? A gente certamente tem muita coisa para agradecer a Deus, muita gente que no trajeto vai ajudando. Eu tinha uma visão da Alemanha de um país frio, de um país seco, de gente distante, mas eu posso lhe dizer que para mim foi uma bênção, fui muito abençoado, tive muita sorte e me deram muitas oportunidades. Então, talvez fosse mais fácil acreditar grandes qualidades à minha pessoa, mas seria uma grande mentira. Na realidade, eu fui muito privilegiado e muito abençoado. Imagina, né? Porque o senhor já estava no auge da carreira, coordenava um curso de medicina, e aí você volta para tentar fazer proficiência de língua, prestar todas as certificações. Deve ter sido uma decisão bem difícil. Cara, mas você sabe o que acontece? Sinceramente, eu acho que se tem uma coisa que a sua geração é bem melhor que a minha, é que vocês já estão acostumados com a insegurança. Ela faz parte do meio. E um profissional moderno hoje, ele tem que estar disposto a estar se reinventando. Assim, quando você vai ver, teoricamente, as áreas humanas que mais evoluíram nos últimos 30 anos, só uma área evoluiu mais do que a informática, e ela é a cirurgia cardiovascular, e particularmente por catéter. Então, isso não é por acaso. Quem tentou prever para onde a cirurgia endovascular ia caminhar nos próximos 10 anos errou. E errou por longe, porque a evolução tem sido exponencial. Então, literalmente, para te falar muito a verdade, não foi muito fácil você parar a vida, largar o que você construiu e literalmente ir para um país distante, uma cultura completamente diferente, uma língua diferente, e ter que se provar, porque, por exemplo, eu fiquei responsável pelos internos. Então, o cidadão olha para você, não bota muita fé no começo, né? E o que acontece quando você não... E ainda mais... E aí o que acontece? Você ainda não domina a língua no início. Então, mas assim, com todo respeito devido, existe um ditado latim que Arbeit omnia vincit, né? O trabalho vence tudo, nada resiste a trabalho. Então, se tem uma coisa que o nosso país precisa evoluir muito, é porque eu não conheço uma cultura no mundo, um país no mundo, um povo no mundo que conseguiu crescer e se fortalecer sem ter entre os seus conceitos mais fortemente estabelecidos o trabalho e a dedicação. A Alemanha foi destruída na média, nos últimos 230 anos, uma vez a cada 40, 50 anos. E aí por vários motivos, inclusive por culpa deles, inclusive.
Mas é um povo que, se for destruído 10 vezes, se levanta 15, e para dominar, porque trabalham duro, trabalham sérios, é um povo muito organizado e é, sinceramente, um povo que, nesse aspecto, a gente tem muito a aprender. Bom, eu já vi o Dr. Andrei operar ao vivo algumas vezes, dá para entender perfeitamente de onde surgiu essa sua iniciativa de largar tudo aqui e seguir essa trajetória. E se eu te falar que ele é melhor como pessoa do que ele é como cirurgião, ele é muito melhor como pessoa, como ser humano, do que ele é como intervencionista. E ele é o melhor intervencionista que, honestamente, eu já tive o prazer de ver operar e de operar com. E eu já operei com pessoas, Fábio, de todas as partes do mundo que você possa imaginar, eu já operei. Então, o Andrei é muito melhor como pessoa do que ele é um ser humano absolutamente iluminado. Doutor Bruno, o senhor escreveu o capítulo na última edição do Brito sobre as recanalizações complexas, e é justamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Um dos pilares mais importantes na endovascular é o planejamento. Quando o senhor avalia um paciente, seja pela história clínica ou através de um exame de imagem, como o angio-TC ou uma angiografia por catéter, quais são os indícios que levam o senhor a imaginar que esse vai ser um caso desafiador e que já faz aí o senhor pensar num plano B, C ou D? Excelente pergunta, obrigado. O que acontece é assim, eu também fui privilegiado com o convite do Brito para escrever esse capítulo. Acho que é uma das áreas mais, digamos assim, interessantes e desafiadoras da nossa especialidade, né? Tem evoluído muito. Também nessa área, o Maffei e o pessoal também nos convidou para escrever o capítulo dessa área também. Eu agradeço demais a oportunidade, mas o que acontece é assim. A primeira coisa que a gente precisa levar em consideração, quando, pelo menos no meu processo de tomada de decisão, quando eu estou vendo um caso, é basicamente tentar entender quão crônico aquilo é, ou quão agudo aquilo é, ou se eventualmente eu estou em cima de um caso que a gente chama de acute on chronic, onde eventualmente até eu posso ter uma doença crônica, mas houve uma agudização recente. Essa definição de doente agudo, crônico e subagudo, ou acute on chronic, ela tem importância para mim quando a gente imagina se o núcleo da lesão é fragmentável ou não. Vou dar um exemplo de uma situação onde às vezes a gente vai fazer uma angiografia num paciente qualquer, porque a gente já tem um Doppler dizendo que desde a origem da femoral superficial ela está ocluída e só reabita P2, P3. Então você já entra ali, sabe que vai ter que entrar crossover, não vai ter como entrar ipsilateral, vai ser difícil, e você já imagina que vai ter uma dificuldade muito grande. Para terminar de complicar, você ainda tem uma pessoa visitando seu serviço e que vai estar ali escrutinizando o que você vai estar fazendo. Então você fala, nossa, hoje não está um dia bom. Mas miraculosamente, você cutuca aquilo ali com um catetezinho mamária e aí tua guia vai descendo, descendo, descendo e de repente tu volta para a luz. O visitante olha para você e fala, poxa, mas o Fábio tem uma mão espetacular. Mas a verdade é que nem você esperava que aquela guia voltasse para a luz, compreende? Um paciente com 5 meses de oclusão, então oclusão crônica e tal, cálcio, o que acontece ali? Não importando se a lesão é aguda, subaguda ou crônica, aquele conteúdo é um conteúdo potencialmente fragmentável, não é? E isso é algo que no meu processo de tomada de decisão terapêutico tem importância, porque eu posso retirar esse material fragmentável e, na imensa maioria das vezes, encontrar uma lesão culpada. O fato é que a gente sabe que dos fatores preditores de complexidade, os dois mais importantes são extensão e cálcio. Quanto mais longa uma lesão, maior a previsão de complexidade. Quanto mais calcificada uma lesão, maior a previsão de complexidade. Então, os doentes multissegmentares, longos e calcificados, são o fator preditivo para eu pensar em bronca. Se eu pudesse escolher um desses três, o que a literatura tem demonstrado até hoje, é que o único fator preditivo negativo, estatisticamente significativo para insucesso terapêutico, é calcificação severa. Então, eu costumo dizer que o cálcio é o desmoralizante do proctor. Às vezes você escolhe até uma lesão curta para estar demonstrando, mas ela é muito calcificada, é um pau, você não consegue cruzar ela. E aí tem que vir com retrógrado, tem que inventar. Então, eu costumo dizer que o cálcio é aquilo que torna todo e qualquer vascular humilde. Quanto mais cálcio, mais humilde a gente fica. Então, mas normalmente o que a gente trabalha, tanto lá em Leipzig quanto aqui, uma boa ecografia vascular. A gente sabe dos problemas com a ecografia vascular no território proximal, e aí quando a gente está no território aorto ilíaco, a gente recorre à angiotomografia com mais liberalidade.
Normalmente, dificilmente a gente entra para um caso sem estar preparado com plano A, B, C. A gente vai bater um pouco de papo a respeito disso, a como que a gente se prepara com alternativas. Eu não sei se eu respondi o que vocês me pediram. Eu vou aproveitar o gancho, então, doutor, que o senhor respondeu com certeza, e vou perguntar exatamente sobre isso, sobre pacientes com isquemia crítica. A rotina do senhor é Doppler e depois tratamento, ou é a arteriografia armada, e aí decide na mesa? Como é que o senhor faz? O que acontece é assim, paciente com isquemia crítica chegou na emergência, ele tem os critérios para revascularização instituídos. Se a situação permitir, eu creio que o Doppler pode ajudar a gente, até porque a gente tem um serviço de Doppler que a gente toca, o grupo nosso toca, mas não é em todos os locais, que é um grupo nosso toca o Doppler, e você sabe que, infelizmente, Doppler é um troço, principalmente quando é para planejamento terapêutico, a descrição pura e simples, morfológica, do Doppler não nos ajuda tanto quanto quando você tem um vascular que está fazendo aquele Doppler orientado para o que você quer fazer. Inflow, outflow, característica do material intraluminal, característica da parede do vaso, locais de calcificação mais significativa. Dificilmente você tem um radiologista, pelo menos na nossa experiência lá na Alemanha, em Petrolina, até mesmo em São Paulo, quando a gente morou aí. Quando a gente encontrava um radiologista que era focado na ação, normalmente ele tinha alguma intimidade muito grande com algum grupo de vascular, eles não têm essa vocação de uma maneira... E é natural isso. Não operam, não entendem, na maior parte das vezes, o que a gente quer fazer. É difícil informar com maiores detalhes focados o que a gente quer. Na parte prática, muitas das vezes a gente vai para a angiografia armada, cara. E principalmente quando eu paro para pensar que se eu for fazer um angiotomo, e eu respeito a posição de cada um, vai aí mais 120 ml, 150 ml de contraste, num paciente que muitas das vezes já é judiado, tem comorbidade, é hipertenso, já tem uma nefropatia de base, é diabético de longa data. A gente sabe o pacotinho que acompanha os nossos doentes arteriopatas, né? E doutor Bruno, entrando um pouco mais na questão técnica da endovascular, sabemos que ela oferece inúmeras vantagens, mas nem sempre as técnicas são factíveis. No território femoropoplite, por exemplo, uma das situações adversas que a gente eventualmente encontra ao tentar recanalizar uma oclusão é estar no espaço subintimal e não conseguir reentrar na luz. Os catéteres de reentrada são hoje uma das opções nesse cenário. Como tem sido a sua experiência com esses dispositivos? Vamos lá. A gente precisa sempre contextualizar, na minha humilde opinião, quando a gente recomenda alguma coisa ou justifica algum fluxograma de tomada de decisão. Eu estou num país em desenvolvimento e quando a gente fala disso, dá a impressão que na Alemanha você pode gastar o que você quiser. Não. Em todo canto você tem orçamento. E você quebra a padaria da esquina ou quebra a Petrobras. A gente já viu que isso acontece, não importa o tamanho da caixinha. Então, o que acontece é que eu acho que o Brasil, e aí me permitam uma avaliação crítica construtiva de alguém que está de dentro, e vocês representam essa mudança. A minha geração é daqui para a decadência. Vocês é que vão fazer a vascular dos próximos 20, 25 anos. Mas o que acontece? O Brasil é um país extremamente aberto, extremamente, digamos assim, que se diz extremamente inovador, mas a vascular, particularmente, ela é muito ortodoxa. A gente questiona 380 mil vezes a factibilidade ou a eficiência ou a custo-efetividade de qualquer nova tecnologia, a ponto da gente, dentro do SUS, nos últimos 20 anos, não ter literalmente conseguido absorver nada de novo do que surgiu. Então, em muitos serviços, o que a gente tem disponível é uma guia, um balão, um catéter e um stent. Então, quando você olha, por exemplo, e aí sem querer traduzir a grama do vizinho como mais verde, mas na cardiologia, TAV surgiu há quanto tempo? Né? E já está incorporada a atividade no SUS. Compreende o que eu quero dizer? Então, é claro, e com isso a gente vai, ou por um casuísmo, ou porque a gente perdeu um pouco do tesão, e aí não quer mais estar brigando com a parte política e tal. Eu não sei exatamente o que se passa, mas não é possível que estejam surgindo um mundo enorme de dispositivos, cada um dos quais que tem que ser escrutinizados. Eu não estou fazendo aqui apologia à absorção de novas tecnologias sem o devido escrutínio,
mas você também não pode excluir aquilo que você não conhece. Infelizmente, a gente vê no nosso país que tem excepcionais profissionais. A gente tem uma escola de cirurgia vascular que é das melhores do mundo, mas a sensação que eu tenho é que a gente tem um monte de doutores daquilo que nunca puseram a mão, né? E a gente precisa estimular justamente essa experimentação para que o Brasil possa ter uma experiência nacional daquilo que funciona e daquilo que não funciona. Isto dito, né, a gente não utiliza dispositivo de reentrada hoje, talvez na proporção de 20% do que a gente usava há 8 anos atrás. A gente sabe que para as oclusões longas, calcificadas e complexas, a taxa de insucesso chega a 1/5 a 1/4 dos doentes. Você acaba caindo no espaço subintimal sem querer e a partir daquele momento você começa a rezar para voltar para a luz. O fato é que, com o advento dos acessos múltiplos, o acesso retrógrado, por exemplo, você consegue baixar essa taxa de insucesso de 20%, 23%, 24% para 4%. Então, teoricamente, esse percentual de ganho que tu tiveste, tu também evitou de usar o dispositivo de reentrada. Com a agregação de uma agulha, uma guia e um catéter suporte, ou um balão, se tu já estiver pensando em fazer TAMI, em tratar por baixo, né, e utilizar esse balão como em teu dispositivo. Na maior parte das vezes eu utilizo um catéter suporte, por uma série de motivos. Mas o fato é que, hoje em dia, a minha principal indicação para dispositivo de reentrada é no território aortoilíaco. Quando eu estou vindo por baixo, tentando recanalizar um ilíaca, não é incomum que você termine subintimal e para voltar para a aorta, só pulando 3 vezes São Longuinho ou então recorrendo a um dispositivo de reentrada. Uma outra situação em que eu tenho utilizado nos membros inferiores são os pacientes já portadores de bypass. Então, hoje mesmo a gente fez um procedimento no fêmur femoral cruzado, onde a gente puncionou o vaso ocluído, subiu. Eu tive que reentrar porque tinha um PET de pericárdio bovino. Como é que você volta para a luz, filho? Não volta. É fibrose, aquilo é um chiclete congelado no Ártico. Você não consegue voltar para a luz ali. Então, ali só realmente com dispositivo de reentrada. Então, quando eu entro retrógrado pela femoral e preciso reentrar na femoral comum e já tem um PET ali, já tem um enxerto, alguma coisa que me torna difícil, às vezes ali eu utilizo um dispositivo de reentrada. Ou então, com mais frequência, no território aortoilíaco. Na imensa maioria das vezes, eu prefiro os procedimentos com acessos múltiplos, porque são mais baratos e são tão eficientes quanto estão seguros. Doutor Bruno, então, aproveitando esse gancho, até essa publicação recente de Leipzig mostrou aí a falha de 20% das tentativas de recanalização anterógrada. Quais são as principais vantagens no acesso retrógrado nessas situações? Então, a primeira coisa é o seguinte, do ponto de vista pensando como cirurgião vascular, né, a gente não pode esquecer que, para mim, a cirurgia endovascular não é uma especialidade, é por isso que ela é uma área de atuação. Ela corresponde a uma nova maneira, a uma maneira diferente de você obter resultados, e é mais um arsenal na nossa mão. Então, assim, eu não sou um especialista em cirurgia endovascular, eu sou um cirurgião vascular de formação, não é? Com área de atuação em endo, expertise mais aprofundada em endo. Então, o que acontece é assim, quando você imagina acesso, quando você vai revascularizar, o que é que eu quero, literalmente? Abaixo do joelho, na imensa maioria das vezes, eu estou tratando de isquemia crítica, não é? Então, o que eu quero é fechar a lesão, evitar a amputação, teoricamente, e tratar a dor de repouso. Então, nós estamos tratando de limb salvage procedure. Então, é um procedimento para salvamento de membro. Nessa condição, se vocês forem rever as últimas publicações, particularmente o consórcio com mais de 1.300 acessos abaixo do joelho e abaixo, below the ankle, abaixo do tornozelo, que o Girard, junto com o André e o pessoal, publicou recentemente, você vai ver que é um procedimento extremamente seguro, mesmo com punção de vasos distais. O que precisa acontecer é que a gente precisa, e esse canal é um provocador excelente, que esses procedimentos se tornem mais e mais populares. Porque, naturalmente, passada a curva de aprendizado, você vai ver que, literalmente, é um procedimento que, no custo-benefício, é extremamente seguro e muito eficaz. O que acontecia no passado é que, por exemplo, eu tentava meia hora, 40 minutos,
1 hora por via anterógrada lutando contra uma lesão. Para aí eu decidi que eu ia entrar retrógrado. Nesse momento eu já estava cansado, minha equipe já estava cansada, minha experiência não era das melhores. Radiação, então, contraste, né, tudo meu mais. grau de radiação já tinha tomado um tanto, contraste também. Em muitos departamentos você não tem a sala para você, o horário que você quer, você precisa, em determinado horário, passar a sala. Então, assim, esse é o pior tipo de situação, né? Então, hoje, literalmente, eu não me debato mais numa lesão por via anterógrada mais do que 5, 10, 15 minutos. Se eu já sinto que eu fiz o que eu precisava fazer e aquilo não aconteceu, e o acesso retrógrado, dependendo do aspecto do cap proximal, dependendo do aspecto do cap distal, dependendo da rede de colateralização, mas via de regra geral já parte para o acesso retrógrado. Doutor, então é uma rotina para o senhor deixar a perna pintada na mesa? Sempre, sempre. Eu já deixo a perna pintada e já deixo o coxim no pé para deixá-lo retificado. Então o pessoal da equipe nossa já sabe que todo caso de membro inferior já pinta logo tudo, já põe os coxins do lado dos tornozelos para deixar os pezinhos retos e já fica tudo pintado. Se tiver gangrena de artérios ou alguma lesão, se coloca uma luva estéreo por cima dessa região que está teoricamente inacessível, mas se deixa tudo já preparado, já é uma rotina nossa deixar tudo preparado. Deixa eu aproveitar que o senhor falou sobre o cap distal. Essa é uma dúvida que eu tenho. Tem como, por avaliação da arteriografia, o senhor saber se vai ser um pouco mais fácil ou mais difícil? Quanto duro vai ser esse cap? O que acontece? A primeira coisa é o seguinte, aquele caso que a gente já vê muito cálcio na escopia, você já começa a fazer uso do predicado religioso que você tem, porque você já vai ser um pouquinho mais chato, né? Então, na angiografia, literalmente, você tem aqueles casos onde o cap te induz a levar uma guia para o espaço subintimal. Então, você tem um cap, teoricamente, que seja bojudo para cima, não é? Aquele cap côncavo para cima. O cap proximal, isso que o senhor está falando agora. Proximal. Você já sabe que ele vai levar a tua guia para o espaço subintimal, né? Então, se você tem um cap, por outro lado, que a concavidade está voltada para dentro, né? E ele é concêntrico e tal, você já sabe que até para apoiar um cateter de suporte, ele já te ajuda a começar ali. Você já sabe que se você tem um flush occlusion, né? Uma oclusão abrupta, vamos dizer assim, num determinado local, e que imediatamente, nesse local onde você tem o flush occlusion, você tem uma colateral, a tua guia vai ser levada para a colateral e o teu cateter vai ser levado para a colateral, você já sabe que não é um caso legal, mas se você tem um stamp, né, se você tem uma boquinha onde você consegue apoiar teu cateter e ali te dar suporte, você já sabe que por cima aquilo vai funcionar melhor. Uma das coisas que a gente tem usado muito, principalmente para acesso ultradistal, estamos começando, é o EVOS, né? E eu não estou falando aqui do IVOS, né? O acompanhamento com ultrassom intraoperatório. Inclusive para fazer, depois eu posso mandar umas imagens para vocês legais, para fazer o acompanhamento da guia, quando eu estou no pé, quando a gente está no tornozelo, quando a gente está mais para cima. Às vezes é difícil você saber se está dentro da luz, e é o que acontece. Minha opinião é muito parecida com a opinião do Mariano, do Palena, sempre que possível ficar intraluminal, né? Mas se eu precisar descer subintimal, abaixo do joelho, eu não fico tão preocupado, contanto que a nível do retináculo dos flexores ou extensor, eu volto para a luz. Então, no órgão-alvo, eu preciso estar na luz. E isso, às vezes, ficar dentro da luz não é tão fácil. Precisa permanecer dentro da luz porque a perviedade abaixo do tornozelo, ela, infelizmente, não é a que a gente esperava ainda. E o ultrassom tem me ajudado bastante nesse território para eu saber se eu permaneço dentro da luz. O fato é que o ultrassom também pode me ajudar, do ponto de vista intraoperatório, a entender melhor esse cap, principalmente do ponto de vista distal, né? Mas a decisão, dificilmente eu vou abordar um paciente primariamente por via retrógrada. E com isso eu não estou excluindo os casos de TAMI, né? Existem situações e serviços, e a gente tem que entender que isso é uma evolução. O Jihad Mustafa é um grande advogado da técnica TAMI, aonde você utiliza uma tibial anterior, uma fibular ou uma tibial posterior, da mesma forma que os indivíduos utilizam um acesso radial. Um acesso teoricamente mais superficial, com uma punção mais tranquila, que você consegue comprimir
com mais facilidade e menos complicações. A gente não está nesse ponto ainda, eu não me sinto confortável para advogar isso para o dia a dia, mas a gente tem pesquisado isso, né, a factibilidade. Uma vez que as complicações nos serviços que têm boa experiência têm sido bem baixas, e para eles, e eu creio que para a gente também aqui em Maceió, faça sentido em alguns casos. Presto Technique a gente tem utilizado para as lesões onde a gente tem placas importantes, ostiais, perto da saída da femoral superficial, e que você precisa de precisão por conta de cálcio e tal, e você quer liberar eventualmente um stent dedicado, um supera. De baixo para cima, né? De baixo para cima. Só voltando, aproveitando aqui o que o Arthur falou, tem até a publicação do Jihad Mustafa sobre o CITOP, né, que é a classificação da placa, né? A gente até coloca então, Arthur, na legenda aqui do podcast, o link para a publicação. Ela justamente põe isso, né, a morfologia da placa e como que isso prediz a dificuldade que a gente vai enfrentar na hora de ultrapassar. Isso. A sua relação com colaterais, a sua relação com a existência ou não de flush occlusion, de stump, de cálcio, e a gente sabe que esse cálcio também, ele não está no mesmo canto, né? Então, eu não posso dizer que o cálcio ele está no mesmo lugar numa tibial posterior retromaleolar num diabético ou numa ilíaca de um fumante. A gente sabe que o cálcio ele está em locais diferentes. Isso é outra coisa que a cardiologia começou bem antes da gente, e que no começo da gente parecia que era vascular Nutella quem falasse de tipo de placa, né? E assim, hoje a gente cada vez mais, principalmente com o advento da aterectomia, conhecer um pouco mais sobre a anatomopatologia da placa aterosclerótica e as características da doença aterosclerótica no vaso são essenciais no processo de tomada de decisão e principalmente na evolução da gente no território da aterectomia. Doutor, retornando um pouco sobre a punção retrógrada, quais seriam as melhores opções do sítio de punção e como tecnicamente ela deve ser feita? Vamos lá. Então, acima do joelho, né? A primeira coisa que a gente precisa levar em consideração, e aí mandando um abraço para o pessoal do Dante, o Nilo, o Fábio, o pessoal todo, o Cambara, uma das coisas excelentes do radiologista é a sistemática, né? Então, ele leva a questão da documentação do exame como algo fulcral para ele. Então, você vai fazer uma punção, por exemplo, na femoral superficial distal, na transição para P1, né, você tem que estar com arco contralateral. Então, eu vou trabalhar com a perna sempre com o pé apontado para cima, né, o pé vertical apoiado, e vou trabalhar com o meu arco contralateral entre 25 e 35 graus. Então, um princípio básico da punção retrógrada é puncionar com o vaso em linha com a agulha. Então, não importa o que você esteja fazendo, você punciona com o vaso em linha com a agulha. Para que isso aconteça, acima do joelho, você precisa puncionar com o arco contralateral. Assim você vai ter a femoral superficial e a poplítea reta em linha com sua agulha. Mas aí você está lá puncionando e você não tem certeza se você já entrou o suficiente, se você já passou dela, se você ainda falta muito. O que é que você faz? Você não mexe na agulha. Você, se está em oblíqua contralateral, você passa para oblíqua ipsilateral, 30 graus do outro lado, e você vai poder observar a profundidade, se você vai precisar entrar mais ou não. Mas para voltar a mexer na agulha, você volta para a posição original e progride com a punção. Seja ela guiada por escopia, né? Essa é a técnica por escopia. Se você faz isso com ultrassom, a punção deve ser feita com um transdutor, observando o vaso no corte transversal. E aí você segue com a agulha até que você faça o que os americanos chamam de tenting, que é literalmente a agulha tocando no topo do vaso e você sabe que está forçando ali. A partir daquele momento, a gente passa o transdutor para uma visão longitudinal, faz a perfuração do vaso e a inserção da guia sob visão direta. No caso dos vasos abaixo do joelho, nas punções guiadas por escopia, tibial anterior e fibular, para que você obedeça a regra de puncionar em linha, o pé tem que estar reto, apontando para cima, e para isso, no mundo maravilhoso de Bickman, o paciente fica parado. Mas no mundo real, e eu trabalho com anestesia local e sedação, a gente tem que colocar um coxinho no pé, porque senão
paciente fica mexendo o pé, eu rodo o pé para fora. Então, para que ele fique apontando para cima, eu ponho um coxinzinho, que nada mais é do que um tufo de compressa, que eu jogo uma luva por cima para amarrar. E aí fica um travesseirozinho. A luva, como ela é de borracha, ela não fica escorregando, porque se eu colocar a compressa, fica. E aí eu apoio ele no tornozelo do doente e o pezinho fica em pé. Então, para funcionar a fibular e a tibial anterior, eu preciso ter uma oblíqua ipsilateral entre 25 e 35 graus, o que vai abrir a estrutura óssea da tíbia com a fíbula e eu vou conseguir identificar esses vasos e puncioná-lo em linha. Da mesma forma, se eu quero saber se está muito fundo, se não está, eu faço uma oblíqua contralateral e vejo se ainda preciso progredir ou não, ou retrair minha agulha, enfim, se for o caso, mas eu só devo fazer isso depois de voltar à posição original e poder controlar onde eu estou funcionando com magnificação elevada, um aparelho de qualidade de preferência. Já no caso da tibial posterior, eu acho que dos vasos abaixo do joelho é o vaso que pode causar um pouquinho mais de problema, principalmente retromaleolar, porque esse vaso nessa região é móvel. Então, às vezes, você está funcionando, ele está fugindo da sua agulha. Então, às vezes, você precisa fazer uma dorsiflexão do pé, porque isso estica a tibial posterior retromaleolar, ela fica reta e você consegue funcioná-la melhor. Mas no caso da tibial posterior, para você funcionar em linha reta, o arco C deve estar contralateral, 30 graus, e você controla a profundidade com ipsilateral. Se você está fazendo com ultrassom, que eu gosto bastante, economiza contraste, você evita estar puncionando a veia, que parece que você está cansado, morto, vai puncionar um vaso difícil, fino. Quando você tem aquela alegria do casamento, dizer, casei, está na veia. Né? É o que você pode fazer. Está na veia, né? Que todo mundo está feliz, você funcionou aquele troço, mas foi para ver, tem que funcionar de novo. Ou está na artéria e faz uma fístula também, né? Pode ser. Rapaz, nesse sentido, dá aquela vontade de chorar, né? É como o pessoal lá no Dante dizia, a lágrima desce, quando esse tipo de coisa acontece. As funções de pé, a gente pode bater um papo sobre isso, se vocês desejarem, mas aí a lógica é um pouquinho diferente. Eu estou anotando aqui no papel e a caneta as dicas, né? E pensando, meu Deus, o que eu fiz naquele caso? Doutor, deixa eu aproveitar o gancho aqui. Eu queria perguntar sobre agulha de punção, né? Às vezes você fica naquela, vou abrir um outro kit de micro, vou usar essa agulha que eu já usei lá na femoral. E também queria tirar dúvidas sobre guia 14 ou guia 18. Vamos lá, boa. Então, uma das coisas que me chamou muita atenção quando eu cheguei na Alemanha era como o alemão, e depois eu vi isso com o japonês até de maneira mais neurótica quase, e os bons serviços na América, como eles dão muito valor à guia. Então, a gente, de uma maneira geral, quando eu saí do Brasil, a impressão que eu tinha é que a maior parte de nós, cidadãos normais, vê um caso ou vê uma aula e fica louco para que apareça ali na tela, em algum momento, guia tal. Aí vocês fotografam, né? Na minha época, a gente pegava um papel e anotava rapidinho e tal, e aí voltava para casa, louco que tivesse aquela guia para você procurar o representante e dizer assim, aí você testava aquela guia, se ela funcionava era muito bom, se não funcionava é porque o cara mentiu e recebeu uma grana para poder falar da guia. Mas, assim, falar de revestimento, falar de núcleo, falar de covering, falar de coil, falar de gramagem de ponta, eu lembro quando alguém me falou, antes de eu sair daqui, não, porque eu tenho um fio de 6 gramas de peso na ponta. Eu pensei que era o peso da ponta, que era de 6 gramas mesmo. Eu não vou mentir para você. Então, até que, na primeira semana que eu estava lá, ficou claro para mim, por um estudante do 5º ano, que o peso era decorrente à força que você precisa fazer para deslocar aquele fio lateralmente em 1 centímetro. Então, mas na minha cabeça, a gramagem da ponta era o peso da danada da ponta. Era o que... Cara de surpresa entre muitos ouvintes nesse exato momento, né? Entendeu? Mas assim, por quê? Porque a gente não dá muito valor, de uma maneira geral, a gente precisa dar mais valor, na minha humilde opinião, a conhecer o material que a gente utiliza. E aí, nesse sentido, se você conhece, você não está falando só de gastar, você está falando do custo das coisas e não do preço das coisas. Então, por exemplo, imagine você que eu estou trabalhando com um vaso altamente calcificado, onde eu tenho sombra acústica posterior, um vaso fino,
de runoff único, né? Onde eu estou tendo, infelizmente, que puncionar uma pediosa, por exemplo. E aí o que acontece? Puncioná-la com uma agulha, de Seldinger. Se eu não tenho outra opção, compreende? Mas aí eu tenho uma agulha dedicada, com ponta birrefringente, inclusive quando ela é refrigerada, ela se torna mais refringente ao ultrassom, não é? Com extensões de 4 a 7 centímetros. Então, honestamente, tem situações onde eu estou falando aqui para o continente, né? Eu estou falando para o Brasil. Então, como fazer para aquele colega que quantas vezes a gente não fez um FEPO infra para aumentar a cabeça de pressão? Quem não fez isso aqui? Não é? Quem não fez um FEPO supra para aumentar a cabeça de pressão? Quantos de nós, no passado real, e eu não estou falando com vocês, mas para a turma que terminou de 97 para trás, a vascular e a endo, quantos de nós levávamos em consideração se o fluxo até o pé estava em linha ou não? Ou se a artéria era direcionada por angiosoma ou não? O que a gente buscava era literalmente uma linha de acesso direto ao pé, não é? Um fluxo pulsátil de boa qualidade até o pé, para que garantisse o salvamento do membro, o fechamento da lesão e o tratamento da dor de repouso. Então, onde é que eu quero chegar com isso? Se o teu material não é tão adequado, a não ser que você esteja mexendo com uma artéria muito grande, não me funciona via de regra com agulha normal e me entra com a guia 0,35. Se você tem condições de brigar, por exemplo, por um catéter suporte e por uma guia V18, uma guia 0,18 e um kit de micropunção, você não precisa ter um introdutor. A imensa maioria das vezes, a gente trata sem introdutor. Funcionou ali com a agulhazinha 21 gauge. Se a gente está falando de não ter complicações, quando a gente fala que o acesso retrógrado é seguro, não é seguro funcionando com prego, não é? É seguro funcionando com o material adequado. E aí o que acontece? A partir de um determinado momento, você não está otimizando o custo. Você está, infelizmente, aumentando segurança, aumentando insegurança e diminuindo a eficiência. Então, via de regra geral, para uma recomendação de um podcast ouvido como é o Framingham, eu diria que é assim, olha, nós precisamos brigar para que o SUS e os nossos departamentos, as nossas instituições, agreguem pelo menos uma agulha 21 gauge dedicada, de 4 ou de 7 centímetros, uma guia com núcleo de aço e ponta flop. E por que o núcleo de aço? Porque o núcleo de aço te dá o suporte e a sustentação para que o teu catéter suporte entre pela pele, atravesse o tecido entre a pele e o vaso, sem quincar, sem ficar com pouco suporte. E o catéter suporte, na imensa maioria das vezes, não é possível que um país continental como o Brasil, com um sistema universal de saúde que garante tratamento de AIDS, de câncer, onde eu consigo operar aneurisma com tranquilidade, eu não consigo agregar nesse procedimento, num portfólio, uma guia, um catéter suporte e uma agulha. Isso não é pedir muito, compreende? É porque a gente tem se contentado com pouco e tem brigado pouco, a verdade é essa. O catéter suporte acho que é um gargalo enorme também, né, doutor? Tem alguma opção para o catéter suporte? O que acontece? A gente aqui, balão, mas a gente aqui, eu estou em Alagoas, Arthur, então assim, eu amo esse lugar que me recebeu, morar aqui em Maceió, modéstia à parte, é uma bênção, é um privilégio. Trabalho muito, não tenho muito tempo de estar curtindo a praia, mas sinceramente quando eu vou para a praia eu tenho a sensação que eu estou no paraíso. Mas o que acontece? É um estado pobre, cara, muito pobre, e a gente conseguiu sensibilizar, e eu não sou um cara político, né? Não conheço ninguém daqui, não sou daqui, mas basta te dizer que a gente faz uma média de 70% a 80% SUS aqui. Agora, quando a gente começou, Alagoas era o primeiro estado do país em amputação absoluta há 11 anos. E o primeiro amputação relativa, perdão. E o hospital que a gente assumiu, o HG era o primeiro hospital em amputação absoluta do país há 3 anos. Então, hoje a gente, para você ter uma noção, de 237 casos complexos na Santa Casa, com 6 meses que a gente assumiu, a gente teve 8 amputações maiores. E isso permitiu que a gente discutisse com o governo do estado, de um estado pobre, como é que a gente poderia otimizar o tratamento para 50 pacientes. Começamos, aí de 50 deixaram a gente fazer 20. Aí de 20 foi para 30, 30 para 50. Então, assim, hoje, graças a Deus, a gente está caminhando para alguma coisa entre 800 e 1.000 pacientes tratados
pelo SUS com algum subsídio do governo do estado. Então, se você me perguntar... E aí a coisa foi melhorando, porque para eu conseguir um cômodo, era um negócio do outro mundo, né? Victor, esquece, isso não existe. Cateto suporte em nome de Jesus. Mas eu tenho guias, hoje eu tenho cateto suporte, hoje a gente tem trombectomia, eu consigo ter Rotarex, Aspirex pelo SUS aqui, eu consigo ter stent revestido, nem todos, mas assim, a gente consegue ter muita coisa. E assim, se eu tô com todo respeito devido aqui em Alagoas, agora tem que brigar, né? Tem que dizer que precisa mostrar algum resultado, e assim, eu creio que aonde vocês estão, uma sociedade vascular que tem atuado muito nos últimos anos, a gente tem tido uma gestão, as gestões eu não acompanho como deveria, mas eu percebo o pessoal muito ativo, particularmente Saciloto, agora o Bruno, e a sensação que eu tenho é que o pessoal está querendo movimentar, mas a gente precisa chamar a atenção para o problema, entendeu? A gente tem pé diabético, é um troço que vai aumentar nos próximos 10 anos, alguma coisa como 22,5%, mas ele não vai aumentar igual, ele vai aumentar 13,5% para os países ditos desenvolvidos até 17%, e o resto é para a gente, né? É para países como o nosso. E não é possível, porque não é que os caras tenham uma mão melhor que a nossa, não é isso, mas é muito difícil você fazer as coisas com o introdutor 5, um cateter mamária e uma guia terumo, me perdoe. E aí resolver ter a resolutividade de ter insucesso em só 2%, 3% dos casos, fica difícil, né? Então eu não estou dizendo que a gente vai sair usando as coisas a ermo, mas dizer a você que um cateter suporte é algo demais da conta, não. Se eu dizer, eu vou fazer aterotomia orbital na planta do pé, aí eu concordo. Nós estamos quilômetros de distância de conseguir agregar um Diamond Black para esse troço aqui. Mas, por exemplo, você chega a todos os consensos, Arthur, americano, japonês, europeu, eles trazem um balão com droga como primeira opção para as lesões até 15 a 25 centímetros. Lesões até 15 a 25 centímetros no segmento femoropoplíteo é nível de evidência 1A que o melhor tratamento é balão eludidor de droga. E quando a gente fala isso no Brasil, para SUS, é utopia. A gente briga para conseguir aprovar isso na medicina suplementar, compreende? Mas a gente, como especialidade, que é uma especialidade nova, a gente tem menos de um século de existência aqui no nosso país, a gente precisa trazer essas questões para dentro da sociedade. Eu não tenho nada contra o câncer de mama, é uma baita enfermidade com um impacto social imenso, não se discute, mas a mortalidade do pé diabético isquêmico grave chega a ser 3 vezes maior em 5 anos do que o câncer de mama, na média. Só que a sociedade não está atenta para isso, compreende? E quem tem que chamar a atenção da sociedade? Somos nós. E a gente meio que se conforma. É a sensação de que é desse jeito mesmo. Não pode ser desse jeito mesmo, compreende? Não pode ser desse jeito. Então, assim, eu não estou aqui advogando para que a gente absorva todas as tecnologias. Eu até acho que, como país, a gente precisa ter centros que conheçam de tudo, né, para formar a opinião nacional. Mas, de uma maneira geral, o grosso da endovascular brasileira precisa de mais suporte, precisa de mais apoio, o mínimo, para poder explorar de maneira adequada as capacidades excepcionais humanas que o nosso corpo de vascular tem. E, doutor Bruno, falando de acesso retrógrado e custo, é o que o senhor falou no início, né? Na maior parte das vezes não precisa nem de cateter de suporte, um balão já te resolve o suporte para você recanalizar por baixo, né? Então, o custo adicional é mínimo e a hora que isso deixar de ser um tabu, vai facilitar muito a vida de todo mundo e os resultados, né? Vê só, 1/5 dos doentes não saem, né? Aí ainda tem o seguinte, a gente costuma uma dicotomia que eu espero que essa geração mais nova supere, que é a dicotomia aberto versus endo. Isso acabou, gente, pelo amor de Deus. Não é uma coisa aberto versus endo. É aberto e endo, né? Nós somos cirurgiões vasculares, onde a ecografia vascular, a cirurgia endovascular e a cirurgia vascular convencional, que eu não gosto muito desse termo, tradicional, ela tem que caminhar em paralelo e de forma sinérgica. Então, me diga uma coisa, que tipo de procedimento aberto, teoricamente, eu posso fazer de maneira coloquial para recanalizar um arco podálico? Então, não é necessariamente um versus o outro. Às vezes a endovascular está chegando em locais que a aberta não é viável. Então, em muitas das situações, por exemplo,
Se alguém vier me perguntar, Bruno, o que é que você acha de aterotomia para território da femoral comum, né? Como estado da arte, é ótimo. Para um país como o Brasil, para um paciente que seja de boa condição física e tal, que não esteja morrendo com fração de ejeção de 10, de 20, né, de 30, o que é que me custa pegar anestesia local e fazer uma endarterectomia desse paciente? Compreende? Então, muitas das vezes eu tenho um paciente com uma condição excelente, jovem, com uma veia muito boa, e que teoricamente pode se beneficiar de um FEPO supra com excelente qualidade. A questão é, quando eu trato de um paciente com doença aterosclerótica obliterante periférica, eu vou fazer uma comparação aqui com o doente nefropata. Quando você vai fazer uma fístula no paciente, você não está fazendo a fístula dele, você está fazendo a primeira, porque você sabe que se ele não morrer ou não for transplantado, tudo que você fizer tem prazo de validade. E aquele doente vai voltar para você. Ou pior, vai voltar para o teu concorrente para dizer que você fez errado. Então, você começa a pensar em como preservar os acessos, como preservar as possibilidades. E nesse contexto, até mesmo o paciente jovem com veia boa, por que não resguardar a cirurgia para um outro momento? E hoje, por exemplo, eu falei para vocês que hoje a gente recanalizou um fêmur femoral cruzado com FEPO. O paciente tinha 2 cirurgias e a endo ajudou a recanalizar os enxertos, compreende? Então não é uma coisa contra a outra, é uma coisa e outra. Eu vou avaliar o paciente e vou, claro, baseado em diretrizes, baseado em protocolos, né? Mas eu vou avaliar quais são as opções que eu tenho à minha mão e aquilo que teoricamente é mais seguro, menos invasivo, menos agressivo e mais duradouro. Se houver uma opção que juntar essas 4 coisas, excelente. Nem sempre eu tenho isso. Doutor, eu vou voltar um pouquinho no capítulo do senhor. A gente estudou o capítulo, obviamente, né, para poder fazer o roteiro. Obrigado. Nosso roteirista aí é o Fábio, né? A culpa é dele, né? A culpa é dele. Inclusive, eu vou falar uma palavra em francês aqui, se tiver errado, também a culpa é dele. E aí, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para nós e para os nossos ouvintes sobre essas técnicas mais complexas, explicar um pouco sobre CART, duplo balão, rendezvous, transcolateral e através do arco plantar também. Tá bom, então vamos lá. Normalmente a gente vem por cima, né? Tenta ter obra do centro, porque é possível. E aí o que acontece? Vamos supor que você está no espaço subintimal e você está pertinho da luz, né? Você está pertinho de voltar para a luz. Ali perto do momento da reentrada e você quer voltar, não tem condição, ou não está disponível para você um dispositivo de reentrada, você tem que buscar as opções que você tenha. Você tem que tomar muito cuidado em criar espaço morto, porque espaço morto não te dá empuxo para vencer lesão. É como se você tivesse apoiado numa parede para tentar arrombar uma porta com a perna. Se alguém te tira a parede de trás, você vai ter menos força para empreender e arrombar a porta. Então, por exemplo, se você não sabe exatamente aonde está, evita insuflar balão no espaço subintimal por via anterógrada. Porque se você conseguir quebrar a placa e voltar para a luz, ótimo, mas vai ser o acaso. Se você não conseguir, você criou um espaço morto ali que tua guia, teu catéter, tua mão, tua alma, só vai seguir ali para o subintimal, tu não acha mais o caminho de Jerusalém nunca mais. Então, a não ser que você esteja muito perto, você pode tentar um balãozinho para terminar de quebrar aquela membrana. Mas se você não tem certeza de onde está, a gente tem outras opções. Por exemplo, se você tem também budget, né? Porque também tem isso. O insucesso certamente diminui bastante se você tiver acesso e experiência, que também tem isso. Se eu tiver acesso a toda a tecnologia, mas não tiver experiência com nenhuma delas, minha taxa de insucesso vai para cima também. Porque eu não tenho como adivinhar como fazer o melhor uso dessas coisas. Mas, às vezes, uma coisa que ajuda, quando você chega bem pertinho da luz, é trocar para uma guia dedicada, né? Você tem guias que trabalham bem deslizando, que é o que a gente chama de sliding, e você tem guias que funcionam como broca, que é o que a gente chama de drilling. Então, às vezes, você, com o catéterzinho mamária, direciona, controlando com biincidências, né, o catéter para a luz e tenta seguir com um guia dedicado, quando você estiver nos últimos centímetros, tentando achar a luz. Se isso não é possível, a gente pode partir para uma técnica que é roubada da cardiologia, que é a técnica CART,
Control Antegrade Retrograde Tracking, aonde você vai por cima e vai por baixo. Por cima você vai por exemplo, com uma guia e por baixo com uma guia, você tenta se encontrar com 2 guias, ou você tenta vir com um balão por cima, a guia por baixo, insuflar o balão, como na técnica CART. Esse balão, quando você insufla, ele quebra a membrana que separa o espaço subintimal proximal da luz distal, e você consegue, com a guia de baixo, subir e ir para uma luz única. A gente normalmente não capta essa guia distal com um laço, a gente, com o próprio catéter de mamária, a gente aponta ele para um lado, a guia para o mesmo lado. Tem gente que acha que a gente mira no catéter. A gente não mira no catéter. A gente põe o catéter de ladinho, de frente para a parede, e mira na parede, porque a guia vai bater na parede e ricochetear para dentro do catéter. E a gente gosta de guias com ponta flop, de preferências ponta flop acima de 3 centímetros, a que a gente mais usa é a V18. Então, ou 2 guias, ou CART, um balão proximal e uma guia distal, ou Double Balloon Technique, onde você está com 2 balões e isso potencializa, teoricamente, quebrar essa placa, ou você tentar, por exemplo, vir com um balão por baixo, um dispositivo de reentrada por cima, mirar no balão, porque fica mais fácil mirar no balão, furar o balão, a guia entra dentro do balão e você puxa tudo para baixo. Uma outra coisa que a gente faz bastante é o Outback de pobre, que é você pegar um catéter JR ou uma mamária, né? É o Outback de Maceió, patentei aí, Outback revelador. Mas o que acontece é que você pega uma mamária, que é bem curvinho, né? E você faz um bisel nele. E aí o que acontece? Com esse bisel, você controlando com 2 incidências, do mesmo jeito que você faz com qualquer dispositivo de reentrada, você aponta o bisel para a reentrada. E aí você dá aquele totó. Isso é uma versão mais perigosa de tentar voltar para a luz com a bunda da guia. Que eu tenho certeza que você todo mundo já nega, mas já fez. Né? Estaria revoltado. Essa é clássica. Então, assim, essa é uma versão mais Chuck Norris do que a bunda da guia. É você pegar o catéter de mamária ou um vertebral e tal. Depois eu posso mandar umas imagens para você e para vocês. E voltar para a luz com um dispositivo de reentrada, digamos assim, Brazilian made. Mas normalmente o domínio das técnicas de biacesso ou de multiacesso, isso tem melhorado muito as taxas de sucesso na endovascular. No pé, cara, você pode particularmente puncionar qualquer vaso hoje em dia, né? Então, uma das coisas que, literalmente, trabalhar com acesso retrógrado acima do joelho e abaixo do joelho, eu acho que deveria ser obrigatório e indiscutível para todo e qualquer departamento que se propõe a tratar a membro inferior no Brasil. Isso não deveria ser mais uma questão de tabu. O limite e a fronteira não está mais ali. O limite está em você puncionar, por exemplo, o arco, em você puncionar uma choke, e a gente sabe, e aí agora eu vou falar das revascularizações mais distais. Você tem as revascularizações ditas regradas, onde você recanaliza um vaso anatomicamente troncular, né, plantar lateral, pediosa, tibial posterior, mas a gente sabe que eu tenho artérias de comunicação dentro do pé e que comunicam a circulação dorsal com a circulação plantar. Existe um termo, um neologismo americano, que a gente absorveu, que se chama choke arteries, né? CHOKE. Então, eu tenho algumas dessas chokes que comunicam retropé, médio pé e antepé, comunicam antes da formação do arco a rede arterial dorsal com plantar. Então, às vezes, eu não consigo, por exemplo, hoje também, o segundo caso de hoje, o Bruno Veloso, meu residente, está aqui, que não me deixa mentir, a gente desceu pela fibular, não, a gente desceu pela tibial anterior. E eu precisava revascularizar o dedão. A lesão era no hálux. E a gente sabe que hálux e calcâneo são as 2 regiões mais parcamente irrigadas anatomicamente do pé. Então, para chegar no dedão, é melhor chegar pela tibial posterior. Não dava. Então, eu preferi descer pela pediosa, mas quando eu cheguei na segunda choke, eu apontei um catéter suporte dedicado, curvo, para dentro dessa choke, a gente desceu com uma guia dedicada, caiu na plantar, e da plantar a gente foi até o dedão e revascularizou. Tanto a gente usou um scoring balloon, porque era muito, muito calcificado, a gente usou
VascuTrack. E depois tacamos um balão com droga ali e o resultado ficou bem legal. Mas o que eu quero dizer de revascularização não regrada é que é essa transcolateral, onde você, por exemplo, chega numa tibial posterior através da fibular, onde você, através da tibial anterior, via esses atalhos, vamos dizer assim, faz um arco antes. Porque, assim, em vez de perder uma perna, se eu cheguei com o meu antepé completamente isquêmico já, o grande parte isquêmico, eu posso pegar uma choke artery dessa e fazer um neo-arco plantar e ganhar o médio pé e ganhar o retropé. O cidadão só perde o antepé, mas ele depois bota um calçado com prótese, ele consegue andar, ele preserva a marcha, não é? E você consegue revascularizar, porque a gente sabe que um grande problema é você ter deságue. Não adianta nada você fazer um procedimento espetacular, abrir a tibial anterior da penha até a lapa, mas você não tem onde desaguar. É o que os americanos chamam de watershed flow, o fluxo em queda d'água. A água desce, bate numa rocha e não tem mais fluxo para baixo. Então, mexer... claro, tem muita discussão a respeito disso e tal, mas você ter a capacidade de entender quando você tem que ir ao arco e o que você vai fazer no arco, também é algo que tem que fazer parte da discussão diária do cirurgião vascular moderno. Doutor Bruno, o senhor comentou agora das punções as ultradistais, né, e qualquer artéria pode ser puncionada, mas isso também vale para as artérias de perna, né? Uma das preocupações do acesso retrógrado é a complicação como trombose, né? E muitas vezes, para esses casos mais complexos, das isquemias críticas, o paciente só tem uma artéria de deságue, né? Como que a gente lida com isso, né? A gente punciona aquela artéria pediosa, sendo que ela é a última artéria, a única artéria de deságue para esse pé. O que o senhor costuma a orientar os seus residentes quanto a isso? E uma outra pergunta é se o senhor tem de rotina, faz vasodilatador nessas punções, como que é a sua rotina com isso? Obrigado, Fábio. Quando eu saí da minha casa com 16 anos, meu pai me deu um abraço, e meu pai não falava muito, Deus o tenha, mas ele me disse assim: filho, o importante é sempre poder voltar. Na época que ele me disse isso, era para quando eu passasse pelos locais eu deixar a porta aberta. Mas em vascular isso é muito importante, você não fechar a porta. Então, onde é que eu quero chegar com isso? Se eu estou tratando de um doente com isquemia crítica, esse é um procedimento para salvamento de membro. Então, se ele só tem uma artéria e ela não está suficiente, e você decidiu que precisa operar, infelizmente a decisão já está tomada, né? Melhor que eu saiba fazer uma boa punção retrógrada com um bom material, porque se eu não tiver isso, esse doente vai ficar com uma opção a menos. Se eu tenho a opção de puncionar esse paciente num determinado local e preservar o outro local para um bypass, ou seja, eu estou deixando a porta aberta, eu devo fazer isso. Para te ser muito sincero, no começo da minha experiência, em 2011, 2010, com punção retrógrada, eu tinha a sensação que um indivíduo poderia facilmente destruir uma artéria distal. Isso é bem mais raro no mundo real do que deveria ser, a não ser que você esteja aprendendo sem realmente material adequado, sem ninguém te ensinar. Mas, literalmente, dar aquela derrapada e detonar o vaso por completo, que ele fique imprestável para qualquer coisa, não é muito comum. Mas se você pode puncionar a pediosa ou a tibial anterior distal, por que não puncionar a tibial anterior distal e deixar a pediosa para a condição de um bypass se você tiver condição? Ou o contrário, às vezes você não tem veia suficiente e tem uma pediosa para puncionar ou uma tibial anterior proximal. Só que a veia que você tem só dá para chegar até mais ou menos o meio da perna. Melhor puncionar a pediosa, se der. Compreende? Então não existe uma regra que sirva para tudo. A regra que eu acho que serve para tudo estamos lidando com um doente crônico. Não importa a decisão que você tome, e eu espero que você tome a melhor, a mais duradoura, a mais segura, a mais eficiente. Mas, mesmo que você faça aquilo, se o teu doente não morrer, e ele morre, a gente sabe que o doente com isquemia crítica tem mortalidade anual comparável à insuficiência cardíaca classe 3, 4, né? Então, mas se o teu doente não morrer, ele vai ocluir. Então, quando ele ocluir, vai voltar para você. E é bom que você tenha deixado uma porta aberta para voltar. Então, nesse sentido, é que eu creio que o acesso retrógrado, eu não tenho problema de puncionar vaso único, contanto que o doente precise, não é? E se eu tiver que puncionar vaso único, sinceramente, eu vou procurar puncionar preservando locais, se for possível, de enxerto. Hoje, particularmente,
eu podia puncionar uma plantar lateral, nesse caso que eu te falei, ou eventualmente puncionar uma tibial anterior no sentido do fluxo. Eu preferi preservar a plantar lateral porque ela estava perfundindo alguma coisa do dedo e tentar ver se eu ganhava, através dessa tibial anterior que estava disfuncional, um acesso ao dedo. Por quê? Se eu precisasse de um enxerto ou precisasse de uma retrógrada plantar, eu ainda tinha essa opção e eu ia preservar algum vaso que já estava nutrindo o dedão do doente, o hálux, né? E sobre o vasodilatador, é rotina sua fazer sempre? Pois bem, quando eu punciono retrógrado, quanto mais distal, maior é a regra do vasoespasmo. E o vasoespasmo é um fator importante de insucesso na punção e também de lesão. É mais fácil lesionar um vaso que está espástico, ok? Por uma questão de digressão diária, pura e simples. Então, a gente costuma diluir o anestésico local primeiro. Quanto mais distal, não empurra muito anestésico. Quanto mais volume você empurra, mais você tende a achatar o vaso, esmagar o vaso. Então, a gente faz o anestésico bem subcutâneo mesmo, o suficiente apenas para garantir o conforto do doente. Então, e a gente dilui esse anestésico, quanto mais distal, terço médio da perna para baixo, a gente dilui com nipride, né? E aí o que acontece? Nipride, na Alemanha, ele vem já em ampolas com diluição melhor do que vem no Brasil, que vem com diluição de 50 miligramas, 5 miligramas, né? 5 miligramas por ml, 10 ml na ampola. Então, a gente quer usar naquela solução que a gente vai infundir entre 200 a 400 microgramas. E aquilo ajuda bastante a gente, principalmente quando a gente está no início da nossa experiência. Para pé, na minha opinião, é obrigatório. Se a sistólica do doente permitir, você fazer entre 200 e 400 microgramas intra-arterial e mais uns 200 a 300 misturado com a xilocaína, sem vaso, óbvio. A gente não tem o costume, como alguns americanos têm, e a gente respeita, de usar verapamil, né? Eu acho, sinceramente, na experiência nossa, a gente não tem utilizado. Lá em Leipzig também não utilizava, foi lá que eu aprendi, então eu não tenho visto necessidade do uso do verapamil. Bom, doutor Bruno, obrigado primeiro pela discussão ampla e nossa sobre os acessos retrógrados. Vamos mudar um pouco de assunto. Outra situação frequentemente enfrentada são as lesões extensas e calcificadas no território femoropoplíteo. Atualmente, a gente tem uma tendência aí, alguns grupos principalmente, em se retirar o máximo da placa possível, aí fazendo um verdadeiro debulking da artéria, utilizando para isso os dispositivos de aterectomia. Em que situações o senhor tem indicado esse tipo de intervenção? Nossa, cara, eu acho que talvez eu apanhe bastante nesse podcast aí, eu acho que talvez essa seja onde eu vou apanhar mais. Pelo seguinte, se você me fizesse essa pergunta há 6, 7 anos atrás, eu ia te dizer que 10 a 15% dos doentes lá em Leipzig a gente utilizava aterótomo. A terapia com aterectomia mais terapia antirrestenótica. Se você hoje for a Leipzig, para as lesões particularmente acima do joelho, eu não tenho medo de dizer que entre 40% a 60% dos doentes são tratados com aterectomia. E esse shift, essa mudança, não é casuística. Isso não é por acaso. Se você chegar hoje em Dendermonde, não é tão diferente. Se você for para a América, até a gente pode ter uma série de questionamentos, porque o médico ele recebe um valor a mais considerável quando ele faz a aterectomia. Mas a aterectomia, talvez dentro da endovascular periférica, depois das punções retrógradas de material para acesso retrógrado, seja a coisa que mais cresceu nos últimos 5 anos em arterial, foi a aterectomia, né? Não só em número, como na evolução dos dispositivos per si. Então, eu lhe diria hoje que no meu fluxograma, vamos supor, se a lesão é oclusiva, se a lesão é medianamente ou altamente calcificada, e eu creio que eu consigo ficar intraluminal, a aterectomia é uma opção para mim. Se eu eventualmente estou no espaço subintimal, por algum motivo, a minha lógica muda. Eu divido os doentes em 2 grupos, balloon responsive e balloon irresponsive. Então, eu faço um pré-balonamento. Teve dissecção fluxo limitante, teve recoil importante, teve estenose residual significativa, esse paciente não vai para balão com droga, né? Ele vai para spot stenting. Ou, eventualmente, se a lesão for longa, ele vai para drug-eluting stenting.
nessa circunstância, e se for muito longo, eu posso considerar o uso, inclusive, de stent revestido. Se ele for um balloon responsive, se ele responder bem a balonamento, ele vai para balão com droga, né? Então, resumindo algo que é muito complexo, né? Eu uso bastante a aterectomia quando eu fico no espaço intraluminal. Por quê? Eu consigo retirar a placa, eu evito muito o uso de stent, e quando eu uso stent, normalmente é spot stenting, não é full metal jacket, e eu consigo depois utilizar low pressure ballooning. Eu consigo usar o balonamento com droga em baixa pressão, porque eu já fiz o debulking, como você colocou, já fiz o desbastamento do endotélio e de parte desse tecido, o que facilita a penetração dessa droga. Quando isso é possível, hoje é a minha primeira opção no território acima do joelho. Mas eu preciso estar intraluminal. Quando eu estou subintimal, aí eu vou pré-dilatar. Pré-dilatei, ficou legal, balão com droga. Pré-dilatei, não ficou legal, bailout stenting, focado. De uma maneira geral, é mais ou menos assim que funciona. E mais uma pergunta técnica sobre a aterectomia. O uso do filtro distal é obrigatório? Opa! Quando a gente... Eu não sei, o Arthur tem uma cara que eu estou vendo aqui, tem uma cara que cozinha bastante. Você olha para ele e vê um cozinheiro. Passa ali né? de Uma pessoa que nuggets entende muito até miojo. Não, já percebi, exato. Você olha para você e vê um cozinheiro. Então, por exemplo, fazendo uma comparação, desculpa, uma analogia bem pobre, mas para quem não cozinha, fazer feijão é tudo igual, né? Mas se você cozinha, sabe que o feijão preto é o mais duro, ou põe de molho ou põe na panela de pressão. Ou seja, existem distinções muito claras entre situações, às vezes, coloquiais. Quanto mais em aterótomo. Hoje, eu tenho um aterótomo direcional, eu tenho um aterótomo orbital, eu tenho aterótomo que funciona por fulguração, eu tenho aterótomo que funciona pelo princípio da bomba de Arquimedes. Então, colocar tudo isso dentro de um pote só, com o uso de filtro, só faz sentido para mim em uma circunstância. Você está começando a sua experiência. Então, no começo da sua experiência com um determinado device, eu recomendo fortemente que você seja liberal no uso do filtro. Mas, por exemplo, você vai usar Rotarex. Rotarex, honestamente, emboliza quase nada. Então, você tem uma oclusão muito longa, o conteúdo é fragmentável, e você ficou dentro da luz, como naquele exemplo que eu dei, Rotarex é uma boa, cara. Agora, se a oclusão é muito longa e você reenche em P3, passa o aparelho 1 ou 2 vezes, mas não passa ao longo da lesão toda. Deixa 1 centímetro ou 2 do cap distal funcionando como um filtro natural. Aí você injeta o contrastezinho, vê como é que ficou, limpou tudo. Você segue só a parte distal bem devagarzinho. Raro embolizar. Só que você tem uma curva de aprendizado para isso. O Jetstream ele funciona cortando de maneira orbital e aspirando. Inclusive, você tem a possibilidade de aspirar com mais potência. Você pode aspirar voltando, que é uma coisa que o Rotarex também faz. Então, a própria Boston não recomenda o uso do filtro. Mas você vai começar, meu amigo, com sua experiência, faz a mesma coisa. Tem uma oclusão longa, passa aquilo ali 1 ou 2 vezes, mas deixa um capzinho distal. Não tem experiência, põe um EZ lá embaixo, põe um Spider lá embaixo. Para você ir pegando sua mão, né, a gente tem que ter a humildade de entender que tem uma curva de experiência ali. De todos os dispositivos, inclusive Diamond Black e tal, que não tem no Brasil, alguns que a gente não tem ainda, mas que eu tive o privilégio e tenho o privilégio toda vez que vou lá e preciso estar utilizando, o mais emboligênico, vamos dizer assim, é o Rock One, né? E aí o uso do filtro para ele, para mim, é obrigatório. Mas o que acontece? Ele tem grandes vantagens. Às vezes você está com uma placa que é muito excêntrica numa bifurcação. O aterótomo orbital não vai te ajudar muito. A placa que mais disseca é aquela placa que está de um lado do vaso, concentrada de um lado do vaso, e o outro lado do vaso está, abre aspas, são. Quando você dilata essa placa com balão, o balão só empurra a parte sã da artéria e você não consegue quebrar a placa. Aí você perde a paciência, insufla bem alto, aí ele quebra a placa, disseca, fluxo limitante, stent, e você vai para casa com aquela cara de brochado. Né? Então, mas nessa circunstância, o aterótomo direcional é espetacular, porque como o nome já sugere, você não corta para onde a venta aponta. Você literalmente consegue definir aonde você quer cortar, fazer ajuste fino. Então, de uma maneira geral, Fábio, Arthur e Luiz Eduardo, eu recomendo o uso do filtro
para todos os aterótomos quando você está no início da sua experiência. Mas, de maneira regular, eu recomendo o uso do filtro para os aterótomos direcionais. E se for usar nos dispositivos que precisam de guia dedicado ao uso do dispositivo, doutor, como é que eu vou passar o filtro? O que acontece? Aí é bem polêmico, porque, por exemplo, o Rotarex tem uma guia que vai dentro dela. Eu nunca uso. Eu só uso o V18. Então, eu não gosto da guia que vem no Rotarex. Acho ela mole, eu preciso de suporte, né? Mas isso é uma posição pessoal. Quem foi a Leipzig viu que eles usam isso também, não é por nada. Então, se você precisa usar a maior parte, com todo respeito devido, dos dispositivos, funcionam muito bem sob uma guia 014 de nitinol. Para falar a verdade, Jetstream é 014, Diamond Black é 014 e Rock One é 014. Então, eles já trabalham sobre uma plataforma 014, que é a plataforma do Spider e a plataforma do EZ, por exemplo. Então, eu não vejo problema em vocês lidar com isso. O que acontece com o Jetstream, particularmente, é que nenhum aterótomo foi feito para ficar parado, ok? Nenhum aterótomo foi feito para ficar parado. Então, é mente de esposa e aterótomo. Tem que estar ocupado e se movimentando o tempo todo, senão não dá certo, senão dá problema. Então, o que acontece? Às vezes você está no meio da sua experiência com o Jetstream e você está ali com aquele negócio devagarzinho, aí vira para a pessoa e fala, tá bom, você acha que tá bom? Eu acho que tá bom. E aquele negócio tá parado ali. Rapaz, você acha? O rapaz, cada um que deu uma opinião. Eu ia um pouco mais rápido. E aquele troço ali parado, girando, cortando. Às vezes corta a guia do filtro. E quando corta a guia do filtro, é um probleminha. Né? Aí, lá no Dante, é a primeira lágrima. Então, dá um probleminha meio chato. Então, mas resolve. Mas que dá um probleminha, dá. Então, o que acontece? Se você trabalha com aterótomo de maneira a você estar acionando ele apenas para se movimentar e evita estar trabalhando com ele parado, dificilmente esse tipo de complicação ocorre. Então, eu sei que o Jetstream, por exemplo, tem a sua guia dedicada, o Jetwire. Eu sei que o Rotarex tem a sua guia dedicada, mas, honestamente, a opção de você colocar um filtro com guia 014, se você manipular bem o dispositivo, você tem o melhor dos dois mundos, enquanto você não tem experiência. Você tem uma guia que te dá suporte, se você tiver aberto o espaço adequado, e você tem a proteção para o caso de você embolizar. Só tem um detalhe aí. Nas lesões oclusivas, é melhor que você, passando o filtro lá embaixo, se a lesão era oclusiva, pega um balãozinho pequeno, 2,5, 3, 3,5 no máximo, e predilate essa oclusão para que o teu dispositivo consiga navegar dentro da oclusão. Uma outra coisa, boa parte dos aterótomos, aí agora eu vou dar o exemplo do Rock One, que eu falei muito dos demais, eles se beneficiam da chamada egarização, ou você trabalhar como se ele fosse uma vela de égar. Então você passa o dispositivo desligado ao longo de toda a oclusão, ou ao longo da oclusão quase toda, e volta. Aquele espaço que você abriu com o Rock One vai te permitir ter o suporte para trabalhar, mesmo com uma guia mais fina, sem você precisar estar fazendo força e a guia quincando. Boas dicas, hein? Muito boas dicas. Bom, doutor, eu vou abordar um outro tema polêmico aqui, um pouco mais proximal. A gente queria falar da artéria femoral comum. Ninguém pergunta se o Papai Noel existe, né? Só pergunta pra mim. Bom, território assim, onde o cardiologista mexe, a radiointervenção mexe, né? E às vezes a gente escuta umas barbaridades. Nossa, cara, você vai me fazer essa pergunta mesmo, bicho? Não tem como, né? A gente queria discutir sobre as oclusões e estenoses graves de artéria femoral comum. Dá para tratar por endovascular, dá para fazer aterotomia, mais angioplastia, dá para pôr stent, como é que resolve? Graças a Deus. Eu pensei que você ia me perguntar se eu era a favor ou contra cardiologista, radiointervencionista. Mas eu já vou me lascar logo, porque eu achava que era essa pergunta, então dane-se. Eu fui uma pessoa abençoada demais na vida, tive muita sorte. Então eu sou cirurgião vascular de formação, raiz, eu sou do Dante. Fui treinado por um radiologista intervencionista, que foi o Cambara, e depois passei 6 anos, quase 7, junto com um grupo de cardiologistas intervencionistas. Então, se tem alguém que não pode criticar amplitude profissional dentro dessa área, sou eu. Então, a minha filosofia é a seguinte: se você sabe o que você está fazendo, vá em frente. Se você não sabe,
seja humilde, pare, vá aprender e depois vai exercer sua atividade com competência. Então, especificamente em relação a isso. Femoral comum. Nada em ciência deve ser dogma, tá certo? Eu tenho um dogma. Eu, particularmente, sem nenhum preconceito. Não beijo a boca do Fábio Goldbach. Não vou fazer isso. Mas em ciência, brincadeiras à parte, tem que tomar um cuidado. Mas, enfim, a gente sabe que o padrão ouro para tratamento nesse território é o padrão cirúrgico. Mas a medicina, assim como a ciência, ela evolui expandindo suas fronteiras. Então, eu não creio que eu esteja no direito, e vocês que são mais novos, e a geração mais nova, a quem compete o futuro da cirurgia vascular brasileira, deva ter o preconceito primário de não admitir a evolução das coisas. Porque se fosse assim, a gente não estava discutindo o tratamento endovascular do aneurisma de aorta quando o nosso companheiro, lá em Buenos Aires, num sábado de 1990, fez o primeiro tratamento endovascular. Então, a gente não estaria hoje colhendo os frutos do paródia. Compreende o que eu quero dizer? Sim. Então, eu acredito que o tratamento minimamente invasivo, ele tende a evoluir também para o território da femoral comum, e ele tem evoluído já. Ele não tem ainda o nível de evidência necessário para que ninguém recomende o tratamento da femoral comum por via endovascular. Mas deixa eu te dar um exemplo prático. Eu tenho uma paciente que a gente tratou aqui, inclusive foi minha primeira terectomia aqui em Alagoas, foi uma senhora de 141 quilos, ela tinha bem macia e confortável, né, vamos dizer assim, idosa, pneumopata, DPO-cítica, ICC, classe funcional 4, 30 e poucos % de fração de ejeção, e essa senhora tinha tido um linfoma de todos os Hodgkin da vida, foi irradiada virilha, abdômen, foi feita cirurgia para retirada de linfonodo, inclusive binguinal, tinha virilha hostil, e essa senhora me ocluiu a transição ilíaco femoral com a femoral comum, inclusive na bifurcação. Então, com todo respeito devido, abrir a virilha dessa senhora não é algo trivial, não é? Então, nessa senhora, o que a gente fez? Aterotomia direcional, abrimos a femoral comum, abrimos a femoral profunda, passamos 2 balões com droga, depois eu te mando a imagem como é que ficou. E caímos fora, logo, pedindo a Deus que essa senhora se afastasse da gente, porque Jesus estava chamando e a gente não estava ouvindo. Mas a gente precisava fazer alguma coisa, não é? Então, eu não vou dizer a você, por conta disso, que esse caso transformou o território da femoral comum na indicação nível 1A para tratamento por via endovascular. Não. Para mim, o padrão ainda é hoje o tratamento aberto, mas eu tenho a sensação que, como outras áreas da medicina vascular, o território da femoral comum vai deixar de ser um tabu exclusivo para a cirurgia aberta e tende a também ser ocupado pela cirurgia endovascular com mais liberalidade. Doutor Bruno, mudando um pouco de assunto aí, aproveitando os assuntos polêmicos, a publicação do Dr. Katsanos, no final de 2018, sugeriu um aumento da mortalidade nos pacientes que receberam tratamento com paclitaxel e criou aí uma grande polêmica em relação ao uso dos dispositivos com droga. Qual a sua opinião sobre o artigo e o que mudou na sua prática clínica? Vamos lá. Eu, inclusive, estou aberto para a gente fazer, se vocês quiserem, um podcast só com isso. Esse paper tem uma série de nuances bem legais que a gente pode falar um pouco de dentro, pelo fato de eu conhecer o Katsanos, ter também um pouco de conhecimento de como as sociedades americana e europeia lidaram com essa situação, a japonesa, um pouco de vivência também com a indústria. Talvez caiba, fique com vocês uma discussão focada, mas eu vou ser curto. Primeiro, muita gente acha que o Katsanos é contra o balão. Se você fizer uma pesquisazinha no PubMed, você vai ver que o Katsanos sempre foi e continua sendo um grande advogado do benefício do uso do dispositivo eludidor de droga na terapia endovascular periférica. O que acontece é que também para ele, quando ele terminou o paper, foi uma surpresa os resultados que ele encontrou. Então isso precisa ficar muito claro. E segundo, os meus comentários a respeito do paper são a respeito do paper e não do Katsanos, ok? Então, o paper tem uma série de incongruências e que já foram vencidas, não é? No meio científico. O que o FDA fez foi, se alguém está dizendo que um dispositivo qualquer ou uma droga qualquer
está matando mais gente, o que é que você faz? Para tudo e volta para ver o que está acontecendo. E quem for dar uma olhadinha vai ver que o FDA parou alguns dias antes do link do ano passado, depois ele analisou e foi liberando progressivamente, inclusive bloqueou o Basil, bloqueou o SweepPad, que eram estudos prospectivos randomizados, que trabalhavam, inclusive, na sua temática com revascularização endovascular com balão com droga. Ele bloqueou todos os estudos prospectivos que estavam com aquilo, disse que haviam indícios de riscos à vida de pacientes, e depois em junho e depois em agosto ele foi progressivamente liberando, contanto que você discuta com seus pacientes. Mas vamos ao trabalho em si. Primeiro, ele juntou diversos balões com droga, com concentrações diferentes, vetores diferentes, e eu tenho que entender, só para quem não é afeito, o balão medicado, você tem o material do balão, você tem um vetor que carrega a droga e você tem a droga. Você tem drogas em diferentes dosagens e diferentes tipos de carregador. E ele misturou balão com droga com stent. Então, isso também é uma incongruência, porque, por exemplo, a filosofia no balão com droga é que você tenha um transporte da droga o mais rápido possível, com o menor downstreaming, ou seja, embolização, perda de droga para a circulação, na unidade de tempo. Então, a gente sabe que 75% da droga, no balão com droga, passa nos primeiros 40 segundos, né? Então, e que o downstreaming, em algumas marcas, não chega a 0,01%. É muito pouco. Então, e já no balão, e já no stent com droga, é o contrário. Você quer um material que permita que tua droga seja liberada ao longo de meses. 4, 6 meses essa droga sendo liberada. Então, como é que você compara isso? Então, a primeira coisa é essa. A segunda coisa é o seguinte, quando você... Eu vou citar só as principais, tá bom, gente? Porque é muita coisa para a gente também não ser chato. A gente sabe que esse tema não é um tema importante, mas que para vendê-lo de maneira, digamos assim, mais simples, não é muito fácil. Mas Einstein já dizia, se você acha que sabe muito sobre um assunto e não sabe explicar de maneira simples, você não sabe muito sobre o assunto. Então, o que acontece? O segundo ponto importante é o chamado viés de seleção. E aí eu vou chegar a um exemplo clássico, tá bom? Eu posso chegar e dizer assim, olha, eu vou fazer uma pesquisa aqui sobre a incidência de câncer de pulmão. E aí eu viro para um pesquisador e peço para ele analisar uma população de 4 mil pessoas, 15 mil pessoas. Eu não estou nem dizendo o N, o cálculo do N. Mas eu vou lá e calculo 10 mil pessoas. Quando eu chego lá, eu percebo que as pessoas que têm isqueiro no bolso, elas têm uma incidência estatisticamente mais significativa de câncer de pulmão do que as pessoas que não andam com isqueiro no bolso. E aí o que acontece? Eu posso ser induzido, porque o número, ele não mente, mas eu tenho que interpretar o número. Então eu posso ter um viés de seleção que diga o seguinte, o indivíduo andar de isqueiro é fator de risco para câncer de pulmão. E a gente sabe que é o cigarro, que não tem nada a ver com isqueiro. Aí você fala, não, Bruno, mas isso nunca aconteceu na área médica. Aconteceu em várias. Eu vou dar um exemplo agora. Havia um conceito de que as crianças não deveriam dormir com a luz acesa, porque isso poderia induzir a miopia. Então, se observou que as crianças que dormiam com luz acesa tinham mais miopia do que as crianças que não dormiam com a luz acesa. E aí tendeu-se a ter uma recomendação de não se deixar as crianças dormirem com luz acesa. Depois se observou, com a descoberta da miopia parental, que o que acontece é assim, pais míopes têm dificuldade de observar seus filhos e tendem a deixar o quarto com a luz acesa. E os seus filhos desenvolvem miopia não por conta da luz, mas porque são filhos dos seus pais. Só que demorou um tempo até que a turma entendesse que o dado que foi encontrado não era errado, mas ele, infelizmente, não era o dado que estava sendo procurado. Então, é como você dizer assim, olha, tomar sorvete aumenta o risco de morrer atacado por tubarão em Recife. Você vai em Recife, você vai chupar um picolé na praia. Então, não é isso que vai aumentar. Só que, infelizmente, se você for procurar o tanto de gente chupar um picolézinho antes de ir para a praia, não sei se eu estou sendo claro. E, nesse caso, a gente teve uma série de problemas dessa ordem. Eu quero chamar a atenção de um último ponto que eu quero ressaltar, que são importantes. Existe um troço chamado expectativa de curva de prevalência de dado. Aí agora eu vou traduzir isso aqui num português claro. Vamos imaginar que a gente fosse avaliar a importância do sizing, de adequar o tamanho
do balão na angioplastia. Nós sabemos que se eu pegar um balão muito grande para uma artéria muito pequena, eu posso ter dissecções, perfurações, complicações, não é assim? Então, alguém está lá fazendo um estudo para um dispositivo na Alemanha, na Bavária, e ele está estudando as mulheres da Bavária. Eu acho que a gente há de convir que ele chegou, por exemplo, ao resultado de um stent adequado ser um diâmetro de 7 para femoral comum, ou um diâmetro de 6 para femoral superficial. E aí o que acontece? Eu encontro com o meu amigo Gutenberg Gugel, lá em Natal, ou comigo aqui em Maceió, ou eventualmente com meu amigo Xavier, lá na Paraíba, e ele tenta aplicar, lá em Patos, na Paraíba, para a população feminina dele, um diâmetro de 6 ou de 7 para femoral superficial. Quando a mulherada lá, provavelmente é bem menor, de dimensões bem menores proporcionalmente do que as alemãs da Bavária. Então, o que acontece? O estudo do alemão não está errado. O que está errado é eu tentar trazer aquilo para a realidade local. Então, eu preciso traçar uma expectativa de distribuição linear gaussiana de determinada variável dentro do meu estudo. Aí agora eu vou chegar onde eu queria. Katsanos avaliou a mortalidade dele em 5 anos, ok? Então, vamos supor que você pegou e angioplastou Joãozinho aqui com balão com droga no mês de janeiro. Aí esse cara morreu 4 anos depois. 4 anos depois ele teve um infarto. Na hora que eu faço a conta, qual é o risco de alguém morrer, por exemplo, por conta do efeito de uma droga? Ele é tanto maior quanto mais recente for o uso dessa droga, ok? E tanto maior quanto maior a dose. E à medida que o tempo vai passando, se ele não morreu nos primeiros dias ou meses, esse risco vai diminuindo progressivamente até ficar um risco nulo. Pois bem, o Katsanos fez a conta considerando que o risco de um indivíduo morrer e a exposição de droga era a mesma ao longo de 5 anos. Ora, nenhum stent com droga depois de 6 meses tem droga nenhuma em canto nenhum. E a maior parte dos balões medicados, a sua droga também vai perdendo o efeito e se depurando ao longo do tempo. Então, uma outra coisa que não cabe é o seguinte, para a gente poder terminar, eu estou citando as 4 principais inconsistências para fundamentar a minha posição, porque sempre tem alguém da teoria da conspiração que vai dizer, não, mas é porque ele tem contrato com a indústria e trabalhou lá em Leipzig, ele deve estar recebendo para falar isso. Então, só quem viveu dentro de um trial sabe que a única pessoa mais controlada do que uma pessoa trabalhando num trial é um cara casado com uma mulher ciumenta. Ela descobre tudo. Então, o tanto de controle que tem um estudo desses, inclusive de órgãos governamentais, o FDA vai no teu serviço 3 vezes, às vezes 4 no ano, para estar fuçando tudo lá, o IFB. Então é algo muito sério, muito complexo. Você teria que combinar com os russos, com todo mundo. Uma outra coisa que é importante é o seguinte, houve estudos desses prospectivos randomizados que o follow-up dos pacientes foi inferior a 40%, né? E, naturalmente, isso interfere muito com o que acontece. Você fala, Bruno, então, houve erros metodológicos. Se você corrige esses erros metodológicos, você desafirma com os dados do Katsanos o que ele afirmou? Sim. Mas ainda tem uma outra coisa que a gente gostaria só de pontuar. Porque esse estudo, no começo, mudou muito a conduta de todo mundo. Por quê? Precaução. Na hora que aquilo saiu, todo mundo parou. Todos os serviços grandes do mundo foram para dentro para analisar os dados e chegar às mesmas conclusões. Os governos também. Então, por exemplo, enquanto Katsanos analisou ali seus 1.000 e poucos pacientes, a última publicação que o FDA conduziu levou em consideração mais de 140 mil pacientes. Porque uma coisa que você precisa fazer é aumentar a amostra, né? Para poder melhorar, teoricamente, o teu grau de verdade. Então, uma coisa, para a gente poder terminar, uma coisa muito importante em intoxicação por droga, efeitos nocivos de droga, e a gente aprende isso em farmaco, no começo do curso, é que nas respostas do tipo 2, elas são dose dependentes. Não é? Se ela não é uma reação do tipo 1, ela é dose dependente. Ou seja, quanto maior a dose, eu saio da dose terapêutica, entro na dose tóxica, e se eu passar dela, eu entro para a dose letal. Não é assim que a gente estuda? Então, como é que você explica no dado do Katsanos, quando você vai analisar por subgrupo, a mortalidade maior foi de quem foi submetido à menor dose de balão com droga? Então, isso também não faz sentido. E o Katsanos também não vê resposta para isso.
né? Então, resumindo, a gente pode ter um podcast falando um monte de coisa, se vocês quiserem, sobre isso, talvez de maneira menos chata, menos enfadonha, porque falar de número é meio cabuloso. Mas o fato é o seguinte, do ponto de vista prático, todo mundo parou logo quando esse trabalho foi passado. Mas, sinceramente, depois de março, abril, praticamente nos centros de ponta, até no máximo junho, estava todo mundo de volta à sua atividade normal, só não estava quem estava proibido por força de lei. Então, os Estados Unidos demoraram muito a voltar porque eles precisavam que o FDA liberasse o uso de maneira mais regular, o que só aconteceu em agosto. Então, mas houve naturalmente um risco, um dano muito grande para essa tecnologia, por conta de que, na maior parte das vezes, a gente lê a conclusão do trabalho, né? A gente não vai muito a fundo para ver do que se trata. Mas eu acredito que essa tecnologia é uma tecnologia inovadora, ela tem muito para crescer, a gente tem muita droga ainda para surgir, muito mecanismo de coisa legal surgindo, mas hoje em dia isso não afeta em nada a minha prática. Sensacional a explicação, né? E quanto ao convite do podcast, com certeza a gente vai aceitar, né, Fábio? Já prepara um próximo roteiro aí pro Dr. Bruno. Com certeza a gente aceita, é uma honra para nós. Com certeza. Doutor, eu gostaria de fazer uma pergunta agora, já perguntei sobre a femoral comum, vou descer agora para a poplítea, linha articular. A gente queria saber a sua opinião sobre o uso dos stents dedicados para esse território. Aqui no Brasil, o Life Stent e o Supera, né, se dizem dedicados ao território da artéria poplítea, femoral superficial distal. Como é que é a prática do senhor quando tem que implantar um stent nessa região? Vamos lá. Stent na poplítea é como discutir com a esposa. Se for possível, não o faça. Né? Então, dicas de vascular e dicas de vida aqui, viu, gente? Sempre que possível, Não, estamos aí. Mas o que acontece? Sempre que possível, a gente prefere utilizar de tecnologias que minimizem a necessidade de stent. Quando ele ocorre, que seja para resgate, naqueles 3 casos onde a gente utiliza. Esses 2 stents, como você mesmo utilizou o verbo no reflexivo, que se dizem dedicados para a poplítea, é porque eles realmente têm, como é que eu posso dizer, nominação do FDA para uso especificamente nessa localidade, né? O fato é o seguinte, para lesões extremamente calcificadas no território da poplítea, quando eu preciso stentar, se é que existe esse verbo, eu utilizo o Supera. Se a lesão for um pau de dura. Porque, literalmente, o recoil, o recolhimento elástico nessas situações, o esmagamento, o smashing do stent, ele costuma ser a regra. Em lesões com calcificação moderada ou calcificação leve, eu não acho que o custo do Supera justifique o seu uso. E aí eu sou mais liberal no uso do Life Stent. Eu sei que eu estou parecendo muito primário nessa resposta, mas eu estou procurando ser direto também para não ocupar muito tempo. Doutor Bruno, para equipes com muita experiência e com acesso a todo tipo de tecnologia, que a gente discutiu já amplamente, o senhor acredita que a indicação da revascularização do membro deveria ser um pouco mais permissiva, por exemplo, já para pacientes com claudicação? Vamos lá, vou dar mais um exemplo. Eu era absolutamente contra o tratamento do doente claudicante há um tempo atrás. Mas, para ser muito sincero, a gente tinha um grupo de corrida lá na Alemanha, e tinha um senhorzinho, o seu Hans, que ele tinha 80 e poucos anos, e ele vivia desses grupos de corrida. A mulher faleceu, ele entrou em depressão, porque tinha uma estenose suboclusiva calcificada grave entre P1 e P2. Ele costumava correr meia maratona e não estava conseguindo correr 1 quilômetro. Aí você fala assim, poxa, um velhinho de 80 e poucos anos, não estava conseguindo correr 1 quilômetro, e eu vou pastar um cara desse? Sinceramente, sim. Foi feita uma aterectomia, balão com droga, ele voltou à corridinha dele. Inclusive, vale dizer que isso foi em 2014 e ele está vivo ainda, né? Não sei se ainda está correndo, mas ainda tá vivo. Então, eu literalmente acredito que o tratamento do doente claudicante está dentro do contexto da qualidade de vida. E dentro do nosso cenário, a gente tem que entender um pouquinho como balancear isso com questões éticas de hiperindicação. Então, o conceito de claudicação limitante é um pouco relativo, né? A nossa população está envelhecendo, e envelhecer com qualidade é literalmente uma das prerrogativas de uma sociedade desenvolvida. Eu sei que parece utópico tentar propor isso para o Sistema Único de Saúde, mas o que dizer de um paciente que a gente tratou aqui agora há pouco,
que era vice-campeão master de tênis, não sei o quê, e que estava claudicando um juiz aposentado e que literalmente tinha uma lesão suboclusiva um pouquinho mais longa, de femoral superficial para poplítea, 2 artérias de perna com runoff, mas fluxo monofásico, e esse cara não conseguia, teoricamente, desempenhar suas atividades. Tratei-o sem crise de consciência. Então, eu compreendo que o tratamento do claudicante é sim um tema polêmico, mas é uma tendência mundial. O tratamento do claudicante, é claro que existem excessos, né? Mas essa avaliação da qualidade de vida, de maneira mais objetiva, com formulários validados, com questionários validados, devem começar a fazer parte do dia a dia do cirurgião vascular moderno, na busca de diretrizes que nos orientem quando intervir nesse território que para nós ainda é um pouco sombrio e que varia muito da opinião de A ou de B ou de caso a caso. Doutor Bruno, uma das maiores preocupações em relação ao tratamento endovascular é o seu resultado a longo prazo. Na literatura, existe pouca evidência robusta por ensaios clínicos randomizados que compare tratamento cirúrgico e o percutâneo. O BASIL, por exemplo, é de 2010, quando a realidade na endovascular era completamente diferente. Hoje a gente vai aguardando ansiosamente os resultados dos trials em andamento como o BEST-CLI, o BASIL 2 e o 3. Bom, na prática, o conceito de endo first acaba sendo utilizado por muitos cirurgiões. A gente queria saber se essa também é a sua conduta e se existe alguma indicação que o senhor indicaria um procedimento cirúrgico como primeira opção. Vamos lá. Excelente pergunta. De uma maneira geral, a gente tende a guardar a cirurgia vascular aberta como a bala de prata ao final. Mas, necessariamente, como a gente já tentou discutir no começo, essa regra não é literalmente aplicável a boa parte dos casos. Então, por exemplo, de nada adianta eu fazer... Por exemplo, quantos de nós, com todo respeito devido nessa questão da perviedade, eu estava lembrando que você falou que foi do Dante também. Então, você deve ter feito aqueles enxertos fêmuro-plantar com o heraldo, batendo nas tuas costas, no cucuruto e berrando no teu pé. E aquele table time eterno, você faz 4, 5 horas de cirurgia, quando tu termina, o teu preceptor vira para você, você acha ele super simpático. Então, Fábio, vou ali descrever. Não vai descrever, ele vai se sentar que ele está todo doído. Na hora que ele está sentado ali descrevendo, ele fala, Fábio, tem pulso. Se você demorar mais de 3 segundos para responder, ele chora. Porque ele já sabe que vai ter que voltar ali para reabordar e tal. Quando tu termina uma cirurgia dessa, eu tenho certeza que te disseram, olha, filho, cirurgia de gente grande, mas é assim, isso é uma cirurgia para salvamento de membro. Se daqui a 6 meses a ferida tiver cicatrizado, o doente tiver sem dor de repouso, literalmente, mas esse enxerto estiver fechado, ele já cumpriu o seu papel. Quantos de nós não ouvimos isso? Mas a gente quer perviedade de 90 e tantos % para um tratamento endovascular que comece na femoral comum e termine no calcanhar. A lógica da vascular não mudou. Uma coisa não é contra a outra. Se eu estou tratando um doente em isquemia crítica, eu quero um tratamento que, claro, dure o máximo possível, mas que trate de salvar o meu membro, que feche a ferida, que trate a dor de repouso e que evite a amputação. E eu sei que a perviedade é baixa. A gente sabe que quanto mais baixo você desce, quanto mais longo você vai, menor é a perviedade, que tem melhorado tempos a tempos. Mas, literalmente, no cenário de salvamento de membro, a opção por via endovascular, na imensa maioria dos casos, é a minha primeira opção. Eu ainda sou reticente no tratamento endovascular da aorta para aneurismas não complicados em pacientes jovens. Eu acho que tem que ser muito discutido com o paciente, porque, por mais que a mortalidade seja comparável no resultado imediato, a reintervenção a médio e longo prazo no tratamento endovascular não é desprezível. Então, um paciente de 40 anos, 40 e poucos anos, com aneurisma, com uma boa condição, rígido, anatomicamente, eu tendo a operar esse paciente de forma aberta. Angioplastia de carótida, eu não tenho a jihad quase islâmica de dizer que vou operar tudo. Não, para falar a verdade, eu tenho uma série, isso dá outro podcast. Se a gente for falar sobre CAV3S, se a gente for falar sobre os estudos que a gente fez, teve de carótida, que defendem, pelo menos os recentes, ou são muito antigos e que os materiais não eram os mesmos, a realidade era outra, ou são novos, mas, por exemplo, 40% dos caras tinham menos de 10 carótidas por ano. Tem trial que se aceitou que o cara fizesse o caso com um Proctor.
E esse troço, entendeu? Então, assim, eu tenho uma indicação até, eu diria, mais liberal do que a média para endovascular, do que a média, talvez, do colega vascular brasileiro. Mas eu tenho que admitir que boa parte dos casos eu ainda opero de forma aberta. E um terceiro território que eu também opero bastante de forma aberta é o território da femoral comum. Mas, afora isso, eu poderia lhe dizer que boa parte das vezes, na imensa maioria das vezes, eu vou para a endo primeiro. Dr. Bruno, o senhor é professor na Universidade de Leipzig e o maior congresso do mundo de intervenção endovascular, o LINC, acontece anualmente lá. Com certeza, todo cirurgião vascular brasileiro gostaria de participar do evento. Para nossa sorte, existe um braço do LINC dentro do CICE, e que este ano será online de acesso livre em decorrência à pandemia. O congressista pode esperar o que esse ano, tanto do CICE quanto desse braço de Leipzig aqui? Vamos lá. O que acontece é assim, eu acho que o CICE é um patrimônio da cirurgia vascular brasileira, né? É o fórum aonde a gente tem contato com o que chega de novo do mundo, com tudo que é produzido de novo do mundo. Eu não tenho intimidade com o Armando, tenho um respeito imenso por ele, pelo pessoal da comissão, mas particularmente por ele ter trazido isso para o nosso país e desenvolvido junto com um grupo de pessoas isso é altamente louvável. Então, o CICE, para mim, para quem lida nessa área aqui no nosso Brasil, é presença obrigatória, né? Para você poder entender o que está chegando. Eu sou suspeito para falar, eu acredito que você tem aí 3 ou 4 eventos no mundo que é o tal do must have. Eu acho que todo mundo deveria, uma vez na vida, pelo menos de quando em vez, ir num VIT, é um padrão, é uma proposta de congresso, de evento, ir num Charing Cross, é uma outra proposta de evento, dentro do universo da radiointervenção, dar um pulo no CIRSE e ir ao Link. O formato do Link, para mim, é um formato muito interessante porque ele alia. Nós fazemos em 2 dias e meio, e a maior parte dos casos é em Leipzig, a gente faz 94 casos. Então, quando você para pensar que só 12 a 14 casos são feitos fora de Leipzig, dificilmente mais do que isso, então você imagina o que é a loucura de fazer aquilo, e a média de duração dos casos é de 11 minutos. Então, você precisa fazer a coisa acontecer com meio mundo de gente olhando, e aquela síndrome do circo, né? O cidadão vai ver o equilibrista e conscientemente... Quer ver o cara cair. Nossa, amigo. Então, o que acontece? O que eu espero do CICE é o que o CICE tem entregue nos últimos anos, né? Tem passado por crises, por dificuldades, como a cirurgia endovascular vem passando, mas é o evento de vanguarda, na minha opinião, do território nacional e da América Latina. A gente tem um Endolate crescendo bastante, que tem funcionado no México, mas ainda está... O CICE ainda é o evento interno nosso de atualização do cirurgião endovascular. E o link, normalmente, o que ele traz para cá é algo mais polêmico ou algo pouco usual. O Chanet tem o costume de dividir o espaço do Linked CICE. De manhã ele fala um pouco do que tem chegado como consenso e de tarde ele fala para apanhar. Então ele bota as coisas um pouquinho mais novas para meio que provocar e trazer para o cenário nacional o que tem sido discutido. E literalmente você vai a um congresso para ver o que é estabelecido, para ver o que tem surgido de, digamos assim, mais sedimentado na especialidade, mas também para ver para onde a ciência caminha. E é natural que essa ciência caminha sem afirmações peremptórias. Você diz, olha, estamos testando isso, vamos ver se funciona. Ano que vem você volta aqui e a gente te diz se funcionou ou não. Basicamente é isso. Doutor Bruno, o senhor comentou aí que o senhor foi do Dante, né? Eu fui do Dante, o Arthur foi do Dante, a gente está aí com muito prazer em receber o senhor. O que o senhor pode contar para a gente aí de lembrança aí dos seus anos de residência e o que o senhor pode orientar aí para os jovens cirurgiões vasculares aí que tem a vida toda pela frente? Cara, isso é uma pergunta talvez a mais difícil que vocês fizeram até agora. Bem mais fácil pedir para você falar alguma coisa sobre algo que está surgindo do que dar um conselho para alguém que está começando. E não cair no casuísmo talvez seja a coisa mais difícil, né? Quando a gente para pensar no cenário médico nacional, eu tenho que dizer que o cenário vem piorando ao longo do tempo. A qualidade da assistência piorou, a qualidade da formação médica com a abertura indiscriminada de curso de medicina
piorou. A gente é pressionado por um sistema de saúde que vem piorando sua assistência, e um sistema privado que vem nos pressionando a cada vez atuar de maneira, interferindo cada vez mais na ação médica. Mas, por outro lado, sinceramente, eu acredito que é na dificuldade que surge a inovação, sabe? E o brasileiro, nesse ponto, é muito bom. A gente tem uma força de cirurgião vascular, uma escola de cirurgia vascular muito segura. O desafio para a geração de vocês é ser mais competente, bem mais, eu tenho confiança que vocês vão ser. Esse grupo que está aqui está inovando. Quem imaginava um espaço como esse há 5, 10 anos atrás? Vocês chegaram chegando, cara. Então, e a geração de vocês é quem tem a responsabilidade, muito provavelmente, mas eu espero que a nossa consiga contribuir na ampliação do nosso espectro de atuação. Nós somos uma especialidade que é pouco conhecida da população. Nós somos uma especialidade sistêmica, imensa, das mais complexas da área médica. Entretanto, boa parte da população só nos conhece pelo tratamento da doença mais frequente, que são as varizes, compreende? Então, existe um desafio enorme nosso, educacional, de popularizar nossa especialidade, de sedimentar nossa especialidade, de melhorar o nível de assistência nosso aos pacientes. O Dante, assim como inúmeras residências no Brasil, tem suas dificuldades, mas talvez seja um dos meus maiores orgulhos profissionais. Eu devo... não foi Leipzig que me formou, Leipzig me lapidou, né? Os conceitos de cirurgia vascular, de quem tratar, quando tratar, como tratar, não foi Leipzig que me deu. Leipzig me deu o refinamento e ampliou meus horizontes para tratamento dos meus pacientes. Mas a formação que me ensinou a tratar, isso foi lá onde eu aprendi, e é de lá onde eu tenho a maior gratidão. E histórias eu tenho muitas, mas infelizmente eu sou de uma geração que não dá para contar boa parte delas, porque essas histórias envolvem terceiros. No dia, quem sabe, tomando vinho, como vocês conhecem boa parte das pessoas, eu não vou falar de quem já morreu, de quem já saiu. Então, também não vou pegar o mais novo, que é o Fábio, não vou pegar o mais careca, que é o Heraldo. Não vou, cara. Não vou pegar o Ninja, que é o chefe, não vou. Eu vou, entendeu? Eu posso pegar, de repente, algum residente, isso eu posso. Né? Mas eu também não vou fazer isso, porque eu pegaria um carioca, que se chama o Fábio. Que é um achei que era eu. Vocês conhecem? Não, mas não é o Fábio você, Fábio. É um Fábio de Macaé. Eu também achei que era o Goldbach. Não, não é você não. Ô, meu amigo, o seu nariz perto do nariz do Fábio, eu estou me referindo, o seu nariz é uma verruga perto do nariz dele. Então, um abraço, Fábio. Tá lá em Macaé, já tá falando um palavrão para mim, com certeza, quando ouvir. Mas o conselho que eu poderia dar é o seguinte: eu acho que nunca vivemos tanto numa era onde o inconformismo é uma necessidade. Então, eu acho que o cirurgião vascular moderno, o profissional desse século nosso, ele precisa estar convenientemente acomodado com a mudança. Então, a geração dos meus pais gostaria de ter um emprego fixo e ficar trabalhando com ele 35 anos, 40, até se aposentar. Isso não vai acontecer provavelmente com vocês. E para a necessidade de constante evolução, ela vai ser uma regra, provavelmente, para o cirurgião vascular moderno, a única, provavelmente. Certeza que vocês vão ter é que a especialidade de vocês é uma metamorfose. Então, criem gosto por entrar em contato com tudo que surge de novo e desenvolvam um senso crítico coletivo e individual de filtrar aquilo que vale. Ou seja, o conceito pré-concebido, tal coisa não funciona, isso aqui é para inglês ver, isso aqui é coisa de japonês. Isso é típico do complexo de vira-lata que às vezes a gente tem de por não ter acesso a algo ou não ter tido treinamento com algo, é mais fácil afirmar que não funciona do que eu me dispor a voltar atrás, tentar aprender e aí ver se funciona ou se não funciona, se faz sentido ou não faz sentido e para quem faz sentido. Então, eu acredito piamente que o trabalho vence tudo. Então, para a geração de vocês, literalmente, trabalho, gente. Vamos trabalhar. Doutor Bruno, e para finalizar, a gente sabe que, além desse acesso a todo esse material que a gente discutiu hoje, uma outra grande diferença que tem na Alemanha é o acesso a cervejas de qualidade.
Então eu queria saber do senhor qual dos dois o senhor sente mais falta, se é esse acesso às cervejas ou o material. Cara, deixa eu explicar um negócio. O que eu gosto, uma das coisas que eu gosto mais na Alemanha é o que eles chamam de Zuverlässigkeit. O que é isso? Ele seria parecido com confiabilidade, né? É muito difícil um alemão bater nas suas costas e lhe chamar de amigão se ele não gostar de você. É estranho pra gente, mas ele vai olhar na sua cara e vai dizer assim, eu não gosto de você. Então isso pra gente que é latino é um pouco chocante, mas da mesma forma, é muito difícil um alemão lhe chamar para casa dele se ele não gostar muito de você. Então, se tem uma das coisas que eu sinto mais falta, e eu não vou a Leipzig desde abril, por conta da pandemia, eu vou agora, se Deus me permitir, em setembro, e os aeroportos estiverem abertos. A gente tem um workshop para ajudar no final de setembro, é tomar uma cerveja com a turma. Sinceramente, tomar uma cerveja com o pessoal, bater um papo, comer um joelhinho de porco, falar mal de alguém. Eu acho que isso aí lava a alma, né, cara? Sensacional. Obrigado, viu, doutor Bruno, pela disponibilidade, por despender aqui quase 2 horas com a nossa equipe aqui falando sobre um tema profundo, né, difícil. Eu quero saber agora quando é que a gente pode se inscrever no Fellowship lá em Maceió de endovascular. Cara, vocês têm que falar com o Bruno Veloso. O Bruno que saiu do servidor, a gente abriu uma residência agora. E aí o que acontece? O Bruno hoje operou 5, mas ele veio do servidor, está com a gente aqui. A gente recebe gente, esse ano a gente tinha 52 workshops montados lá em Maceió. Só fizemos 4, depois milou. Então, a gente está aberto, cara. Depois eu deixo aqui telefone do serviço, e-mail meu, telefone. É um prazer. Eu não posso... Se teve uma coisa que me deram de graça sempre, foi conhecimento. Eu cheguei num país que não era o meu e só faltou o pessoal pegar na minha mão. Então, se tem um negócio que a gente não segura, é aquilo, o pouco que a gente aprendeu, o pouco que a gente sabe. Então, quem quiser tomar uma cervejinha gelada, dá um mergulho no marzinho feio, porque o mar de Maceió é frio e é feio, viu, gente? Quem quiser comer um peixinho ruim, dá um mergulho no marzinho frio e feio. E, eventualmente, ver alguma coisa de endo, e trocar experiência, a gente está aqui à disposição. Muito obrigado mais uma vez, doutor Bruno, pelo tempo, pelos ensinamentos. Chega ao fim mais um episódio do Frêmito, o podcast vascular do Fogart da Madrugada. Para você, nosso ouvinte, não deixe de compartilhar suas imagens usando o catéter Fogart e agora escutando o podcast Frêmito pelo nosso perfil no Instagram. Você pode mandar seu feedback, entrar em contato e enviar as suas perguntas para a nossa equipe e principalmente para os nossos entrevistados através do direct do Instagram ou pelo nosso e-mail. Anota aí, fogart.catéter@gmail.com. Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada.